Alô! Estou aqui em mais um Papo com Clê, hoje com a Cris Fuscaldo. Peraí que eu assobiei, né? Fuscaldo. Já querida parceira aqui do canal, já veio aqui outras vezes. E ela hoje veio aqui falar do livro que ela tá lançando. Qual é o nome do livro, Cris? De Tudo Se Faz Canção, 50 anos do Clube da Esquina. Vamos falar sobre Clube da Esquina. E aí tinha um parceiro meu aqui na área que também já veio no canal, aliás, com a mesma roupa, gente, né? Exatamente, uniforme. Maicon Ananias, maestro, produtor Muito musical, obrigado. cozinheiro, né? O cara é gourmet, que ama Clube da Esquina. Então a gente vai ter um papo sobre Clube da Esquina. Pra quem não conhece Clube da Esquina, pelo amor de Deus, né? Procure saber. Procure saber. Procure saber. E pra quem ama esse disco como eu, como o Mike, como a Cris, o legal do livro que eu já achei muito legal é a questão da ficha técnica, né? Bom, primeiro queria agradecer de novo, né, cara? Quanto tempo que eu não venho aqui. Não, já te falei que todo livro novo você vai vir aqui. Pois é, não, e eu não vim porque tinha um monte de projeto, eu, né? Foi um ano muito bom, graças a Deus, né? Muita coisa que a gente fez aí, mas é muito bom estar de volta, Clê. Adoro estar aqui, adoro esse programa. Amei ter você de novo, amando viu? te conhecer também. Poxa, eu também. Dê as mãos, cavaleiro. Uou! Prazer, obrigada, gente. Você é um grande amigo, viu? Poxa. Que honra vocês Que bom. me convidarem aqui para Eu tô cada vez tomando Legal. mais cuidado com o uso da palavra amigo. Sem dúvida. Acho que a gente tem que guardar essa palavra, Sim. né? Porque veio muitas pessoas, aí você fala, Então, como meu querido... essa última é a minha última participação do ano aqui, eu queria te dizer pra todo mundo que esse ano, dos presentes que eu ganhei, então fecha o computador. foi a sua amizade. Eu também. lindo. Nossa, foi lindo Das demais pessoas que eu conheci, novos Você se tornou um amigos amigo. chegando e você já é isso, É isso né? aí. E ela veio aqui, gente, jornalista quando é sério, não revela mesmo o que tá fazendo, estava envolvida com um projeto brilhante com o Gilberto Gil, né? Museu do Gilberto Gil. E não contou antes, nem no meio, nem depois, você não falou. Não, depois eu contei. Não, mas, tipo, muito legal que Sim. você tem que essas coisas grandiosas, sem guardar um segredo, deve ser muito difícil guardar um Nossa, segredo. e foram quase 4 anos guardando esse segredo, né? Eu fiz a curadoria do Museu Virtual do Gilberto Gil, Que é um feito fantástico, com uma né? equipe de 20 pessoas que tinham que guardar o segredo junto comigo, né? Uau. Isso foi mais desafiador ainda, né? 20 pessoas segurando, a gente doido pra contar pra todo mundo. E os outros jornalistas que adoram dar um furo, né? Se der meio mole, Exatamente. vira manchete. Exatamente. Só que a gente tinha cláusulas de confidencialidade muito bizarras. Muito Era bem um trabalho cumprido. para o Google Arts and Culture, que é uma plataforma de museus que eu já indico aqui, né? Hoje o assunto é Clube da Esquina, mas acho que vale. Até o clube, quem sabe um dia não vai estar lá, né? Não tô fazendo, tá? Isso não é uma dica. Mas esse ano foi muito bom por isso, né? Porque acho que teve esse Museu do Gilberto Gil. Aliás, foi um ano, né, em que Gil, Caetano fizeram 80 anos, né? Milton se despedindo dos palcos. Então foi um ano em que a música brasileira ferveu, né? E depois de uma pandemia, né? Que a gente Sim. ficou tão reprimido e tudo aconteceu. Então, realmente, eu não podia falar naquele momento, mas a gente, em algum momento, pode fazer um programa aí só sobre Gil, né? Sim. Aliás, eu acho incrível que o Milton esteja mostrando que é possível lotar estádio, né? Com um MPB. Porque parece que se perdeu a fé que esse tipo de artista pudesse levar tanta gente. Tudo bem que tem a coisa do mote de ser a turnê de despedida, mas mesmo assim, Não, foi ver o uma Mineirão coisa... lotado E vou te falar um negócio. é um acontecimento, é um marco, né? Eu nunca vi tanta gente chorando no mesmo show. Uau. E mais, eu nunca vi tanto homem chorando no mesmo show. Porque o homem segura o choro, né? Sem As dúvida. mulheres choram mais. Cara, todo mundo chorando, emocionado, cantando, pulando na hora de pular, dançando na hora de dançar e Contemplando. concentrando e contemplando na hora de contemplar. Foi uma coisa linda. o Porque é show uma do Milton. homenagem em vida, que eu acho que é sempre o mais importante, né? E outra coisa muito bonita, né? Acho que Milton é um artista que tá sabendo terminar a história dele. Ele conseguiu criar uma despedida, né? Ele conseguiu se despedir dos palcos. Porque, né, a gente vê Erasmo Carlos, que faleceu recentemente, infelizmente, morreu ainda fazendo show, né? As pessoas ou perdem a voz, né? Muita coisa acontece que o artista não tem a chance de se despedir dos fãs. O Milton conseguiu isso, ele conseguiu planejar e fazer uma despedida digna, em que ele se emocionou muito e que não significa despedida da música, né? Quer dizer, ele que vai continuar compondo e fazendo coisas, né? É só do palco que é uma rotina, pra quem não sabe, bem difícil, até pra quem é jovem, né? É, muito pesado. Avião, etc, Nossa. hotel, né? Não estar na sua própria casa, tá dormindo sempre fora, não é uma rotina muito saudável
Né? É porque a galera gosta de estrada, por isso que continua fazendo, né? Mas tem uma hora que, ainda mais, né, com 80 anos, é mais difícil, né? Eu posso colocar uma coisa aqui que eu acho relevante? O lance, a questão do Milton lotar o estádio, que nós comentamos isso, né, quando nós falamos bastante sobre esse show, que era uma condição só restrita aos grandes shows internacionais. Sim. E realmente parte ou desse festivais, feito, né? Ou festivais, porque aí você junta um monte de músicos para lotar um estádio. Sim, e todas as pessoas, as 50 mil que foram ao Mineirão, foram para ver Milton Nascimento. E se a gente for pensar que cada uma dessas pessoas tem pelo menos 1000 amigos nas redes sociais, o quanto o Milton acabou chegando para mais gente ainda que talvez não conhecesse, né? Sim. Para os filhos das pessoas que foram. Então, acho que sirva isso como meio que um benchmark para outros artistas geniais que a gente tem fazendo essas turnês. O Erasmo, certamente, se tivesse feito isso, também teria enchido os lugares, né? Também acho. E Caetano, Gil e quantos outros, né? Quando cansarem muito lindo, de fazer né? suas turnês. A nossa música é uma coisa incrível, né? Eu dei uma entrevista recentemente em que no final a pergunta era assim: o que foi o ano de 1942, né? Quando essa galera nasceu, eu fiquei tentando imaginar o que aconteceu em 42 para nascer tanto gênio, né? Meu Deus. Aí, bom, enfim, ficamos lá especulando porque não tem uma resposta. Alguma boa suposição? Não sei se é boa não, mas eu fiquei pensando que era uma época em que não tinha televisão, né? Bom, internet nem pensar, mas também não tinha imagem. Então era rádio, né? Era muita imaginação, muita criatividade. A pessoa tinha que fechar o olho, ouvir a música e viajar na música, né? Esses caras todos aprenderam com rádio, com cantores e cantoras de rádio, né? Essa escola, né? Essa escola. E tem um outro fator também geopolítico, que é a Segunda Guerra Mundial. Que ela Exato, é o momento da guerra, Exatamente, de 39 a 45. O que também é uma coisa muito de repressão, né? Também, que depois, quando a gente tem a ditadura na década de 60, 70... gera mais um monte gera também, que é quando essa galera produz as melhores coisas, né? E o auge de regimes totalitários, né? Que a gente até hoje combate como, né, o regime soviético lá, o nazismo essa palavra horrível, na Alemanha, enfim. É um período histórico muito, muito interessante. Muito. Então é isso. A gente tem que a arte floresce estudar. Em momentos assim, né? E assim, né? Você já sabe, porque a gente já falou isso aqui. Os livros servem um pouco para isso, né? Pra gente tentar contextualizar, né? Trazer a história. Porque quando a gente ouve e chora e se emociona tanto com a música, muita gente quer entender por que eu me emociono tanto, né? Por que isso me toca tanto? E aí eu acho que os livros têm muito essa função, né? De levar a pessoa para viajar, né, para esse universo, para esse lugar, para aquele ano, para aqueles anos, né, para aquele momento, para aquelas amizades, né, para aquelas mesas de bar onde surgiam as composições, né. E aí estamos aí, então, com mais um livro de Tudo Se Faz Canção. Então me conta, como nasce isso aqui? Cara, isso aí foi um presente que eu ganhei, porque olha como é que as coisas são, né, uma coincidência puxa a outra. Eu fui passar uma temporada em Visconde de Mauá para dar uma força para uma amiga minha que estava com uma questão, precisava viajar, e eu fui cuidar da casa dela. Como eu estava precisando escrever, eu fui para Visconde de Mauá também para me retirar um pouquinho. Só que eu tinha tido uma conversa com o Marcos Sabino, que hoje está vereador, ele era presidente da Fundação de Arte de Niterói, e ele estava querendo fazer um festival chamado Festival Mar Azul, em homenagem ao Clube da Esquina. Mar Azul é o loteamento que fica é um loteamento dentro do bairro de Piratininga, em Niterói, onde Milton Borges, Milton Nascimento, Beto Guedes e o Jacaré, primo do Milton, moraram e compuseram esse disco. Que fabuloso. Isso ficou escondido por muito tempo, nem os niteroenses sabiam. Eu vi isso numa campanha do Quinto Andar. Então, você soube agora. Sim. Só que isso aconteceu em 71. Eles foram pra compor ou eles estavam lá e por um acaso compuseram tudo? Na verdade, o que aconteceu? Milton já era Milton. Ele convenceu a gravadora. Ele estava devendo um disco, né? Porque era um disco por ano. E ele convenceu a gravadora a fazer um disco duplo. E, que foi difícil convencer, porque não era muito comum na época. E queria trazer o Lô. A gravadora, mas quem é Lô? Não, eu quero, não importa, eu quero fazer com o Lô. Que Lô? Aí tem a história pregressa deles, lá em Belo Horizonte, né? Bom, ele trouxe o Lô de Belo Horizonte, foram morar no Jardim Botânico, só que ele começou a ser perseguido. Vizinhos perseguiam, vizinhos denunciavam,
sei o quê. Ele chegou a ser levado por militares para ser questionado na prisão, não sei o quê, nananã. Aí ele conhecia uma pessoa lá, conseguiu se safar, mas, pô, né? Você quer viver da tua música, quer fazer sua música, ficar sendo perseguido pela ditadura, né? E vizinhança, aquela coisa. E aí eles falaram, vamos para um lugar isolado. E aí o tal do primo Jacaré ajudou, procurou, achou essa casa bem isolada, porque vamos lembrar que em 1971 não tinha ponte Rio-Niterói. Se atravessava de barcaça, carro dentro da barca. Olha só. Então eles foram para esse lugar super isolado na região oceânica de Niterói e ficaram lá 4 meses morando. Só os 3? Então, os 3 e todo mundo que depois a gente vai falar da ficha técnica, eles moraram, os 3 moraram. Sim. Os 4, né? Jacaré, o primo, o Loborges, o Beto Guedes e o Milton Nascimento. Só que eles recebiam visita o tempo todo. Aí virava aquele ponto visita de Márcio Borges, visita de Fernando Brant, de Ronaldo Bastos, que é niteroense, mas morava no Rio. Enfim, visita de todo mundo que tá na ficha, quase todo mundo que tá na ficha técnica. Então eles foram pré-produzindo o disco ali, compondo e pensando e tendo ideias, até que eles entram no estúdio e gravam o disco, né? Então, só que essa história Mas volta só, porque ficou na tua cabeça a informação da tal da casa em Niterói. Eu sabia, assim, por muitos anos os niteroenses não sabiam dessa história. Um outro esbarrou com Milton em Niterói na década de 70 e não sabia por quê. Que fabuloso. Isso, anos. Aí, bom, começaram a surgir algumas publicações sobre o Clube da Esquina, e eu acho que não posso afirmar se foi a primeira delas, mas o Márcio Borges tem um livro chamado Os Sonhos Não Envelhecem, que até foi adaptado para musical recentemente. E ele é um que já fala de Mar Azul, né? Uma das primeiras vezes. E aí outras publicações começaram a falar de Mar Azul, mas assim, escrito errado. Uns chamam de bairro, sabe? Ninguém falava muito o que era, ninguém apurou muito o que era o Mar Azul. Só lembravam que tinha um lugar chamado Mar Azul. E os niteroenses então começaram a pensar sobre isso. E o Marco Sabino, que é um músico da cidade, né, o grande sucesso dele, Reluz, né, em 1982, depois compôs para muitos músicos, né, tem uma obra aí, mas também se envolveu com essa coisa da política cultural da cidade. Eu não odeio a poeta. É bom que a gente tem mais tempo. Vamos ter mais tempo, né? Ou então a gente conta aí uns minutos a menos. O Marco Sabino já há muito tempo queria fazer essa homenagem. E aí, 50 anos do LP, melhor momento, ele estava presidente da Fundação de Arte, vamos fazer um festival Mar Azul. E ele veio falar comigo, né? Conheço há muito tempo, sou niteroense, né? Enfim. Ele, Cris, vou fazer esse festival e tal, queria você aí no lugar, enfim, alguma coisa. Ou na pesquisa, ou de repente a gente faz umas mesas de debate, você media e tal. Aí, beleza. Fui atrás, então, de alguns contatos. Contato de Wagner Tiso, de não sei quem, de Márcio Borges. Aí, quando eu falei com a esposa, que é a produtora do Márcio Borges, a Claudinha Brandão, pessoa maravilhosa, eu liguei pra ela, porque a gente mora em Visconde de Mauá. Falei, tô acreditando, tô indo pra Visconde de Mauá amanhã. Que isso? Grande coincidência. Por que eu chamo de presente? Porque não é possível, né? Tem uma energia, alguma coisa. E aí, então, vamos tomar um café em Mauá, pronto, né? Só que era pra falar do Festival Mar Azul. Falamos do Festival Mar Azul, mas aí, né, conversa, porque faz livro, porque não sei o quê, porque Marcinho, escritor, né, tem Os Sonhos Não Envelhecem, eu sabia disso, claro, eu tenho esse livro há anos. Sim. E aí eu comecei a falar da Garota FM Books, que é a minha editora, contei do livro do Mutantes, que era bilíngue, que eu lancei nos Estados Unidos e que foi parar em loja do Japão. Aí ela falou, poxa, Marcinho vai dar um monte de palestra nos Estados Unidos, Milton vai fazer show fora, tem uma demanda pelo Clube da Esquina fora do Brasil. Por que a gente não faz um livro sobre o Clube da Esquina, comemorando os 50 anos? Isso foi em maio. A gente tá o quê? Em dezembro, né? Caramba! Eu sou dessas, de bater Então recorde. foi porque o tempo normalmente é maior, né? Não, o tempo, fazer um livro em geral é 2 a 3 a 4 contou. anos, né? 2 a 4 anos. Mas eles já tinham, aí eu falei isso pra ela, eu falei, Claudinha, pra esse ano, a gente tá em maio. E eu tava com outros projetos, né? Aí ela falou, não, mas a gente tem muita coisa que a gente já veio coletando, que é a coisa do pesquisador, né? O Marcinho é um pesquisador, é um memorialista, né? Os músicos não têm muito isso em geral, mas o Marcinho, ele é quase que o baú do Clube da Esquina, né? Ele é realmente o cara que vem guardando essa história com ele. Então ele tinha pronto depoimentos do Milton, do Lô, do Beto, do Wagner, do Fernando Brant, que já faleceu, em memória. Temos um depoimento em memória dele aqui. Do Bastos, de todo mundo que participou do livro.
E aí eu falei, bom, mas será que a gente também não consegue uns depoimentos atuais? Já que isso aí também tá vindo, né, já de um tempo, conseguimos, vamos em frente. Então temos depoimentos atuais do Milton, do Lô, do Marcinho, claro, Marcinho escreveu novos textos, e aí eu e Marcinho somos rápidos, né? Ele publicitário, eu jornalista, então assim, a nossa parte a gente fez rapidinho. Eu escrevi uma biografia do LP, que a gente fala que é uma biografia do LP que virou movimento, né? Porque o Clube da Esquina era um disco apenas, hoje a gente fala do Clube da Esquina como um movimento que botou Minas Gerais no mapa da música brasileira. E eu particularmente acho a música... Esse movimento da música mineira o mais bonito de todos. Eu também. Tudo bem que os anos 80 mexeu com a minha juventude, então... Mas olhando pra trás, muita gente gosta muito do tropicalismo, tem, né? Pra mim, isso aqui é o... Porque tem o que de Beatles, sem perder a brasileiridade, né? Sim. Que a Jovem Guarda era muito americana, né? E tem uma coisa também muito bonita do Clube da Esquina, que eu acho que que essa coisa da capa do livro, né? Isso aqui é meio que o mar e a montanha. Né? O Clube da Esquina é um pouco essa coisa do rural que eles compõem em Piratininga, na beira do mar. Né? Então, é toda uma coisa muito rural, muito Brasil profundo, né? Com a urbanidade e a... Eles iam no mar? Iam. Tem uma foto clássica, né? Com o Milton e o Ronaldo. Tem uma foto deles saindo do mar, que é muito clássica, que é do Caffi, que a gente cita também, traz a biografia do Caffi no livro. E eles mergulhavam quase todo dia. Era mergulhar e ficar compondo. E a casa, eu fui lá na casa... Tem alguma foto da casa? Tem. Deixa eu abrir aqui, que eu já vou começar a mostrar coisas. Mr. Pretinho, vamos aqui, ó. Joga aqui o Ivan aqui no laptop da Cris. Peraí, que agora ele tá pensando. Ih, not responding. Peraí. Peraí. Já está aí no ar. Então, na verdade, tudo começa porque o Milton devia um disco pra gravadora. E Milton também estava muito encantado com essa garotada, né? Com essa família Borges, ele foi muito bem recebido. Porque o Milton é esse menino, né? Que perdeu a mãe e foi adotado por uma família. E aí ele conhece o Wagner Tiso ali em Três Pontas, né? Onde ele foi criado. O primeiro amigo da música dele é o Wagner Tiso. Aí vai com o Wagner Tiso para Alfenas, faz os primeiros grupos. Depois vão para BH... Belo Horizonte já começam já continuam ali a tocar e tal. Como contrabaixista ainda, né? Como contrabaixista. E crooner, né? Sim. E aí ele entra num grupo chamado Evolução, que tem o Marilton Borges, que é o irmão do Márcio, do Lô. São vários irmãos. Evolução. Olha isso, que o interessante. nome poderia ser uma banda de pagode hoje, Exatamente. E ele cantando, né? Ele como crooner. E aí foi quando o Marcinho olhou pra ele e falou, nossa, ele canta muito, esse cara tem que compor, né? E ele acaba abraçado, porque os ensaios eram na casa dos Borges. E os Borges eram vários filhos, eram 11 filhos. Então, os pais, né, a dona Maricota e o seu Salomão, adoravam aquilo dentro de casa, incentivavam. Então, o Milton, que tinha esse histórico de muita carência, né, de sentir aquela ausência da mãe, não sei o quê. Porque tem vai pra lá, vai pra cá, a mãe morre, ele vai pra ficar da avó. Aí a mulher que criava, a mãe era empregada doméstica de uma senhora, que aí a filha resolve pegar ele. Então, tem um pouco essa confusão no início da vida dele, que ele carrega de alguma forma, né? E ele acaba sendo abraçado por essa família Borges e tendo eles como irmãos mesmo, assim. Nossa. Então, quando ele fala pra gravadora que quer levar o Lô era o pirralhinho, era o irmão dos mais novos. E aí, um dia ele chegou numa das idas dele pra BH, o Lô falou, pô, você não liga pra mim, você não gosta de mim? Ele, não, é porque você é muito mais novo que eu. Aí, vamos sentar então pra conversar. Aí Milton falou pro garçom, traz uma batida pra mim e um Guaraná pra ele. Aí o Lô, não, 2 batidas. Aí o Milton falou, pô, esse garotinho cresceu. E aí, com isso, começa a história dele com o Lô. Começa a compor juntos. E o Lô é um grande compositor também, né? Ou seja, nasce de uma grande história de amor, né? Então, quer ver? Quero mostrar aqui que logo no início Infelizmente, o livro, né, ele não está pronto ainda, fica pronto essa semana. E aí, então, as páginas estão assim e não assim. Mas aqui... Aliás, hoje é o seguinte, hoje é que dia de dezembro? Dia
12. Vocês vão estar assistindo isso? Certamente vai ser dia 14 ou 15 de dezembro. O livro já está pronto, não é isso? O livro está na gráfica hoje, chega no dia 14 de dezembro. Então, quando ele sair, vai estar para isso aqui. Vai. Dia 16. Vende o peixe, Cris. Então, claro. Não, e o link vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo. E no dia 16 temos evento de lançamento com Márcio Borges e Cris Fuscaldo na Livraria da Travessa do Leblon. Que você marcou no mesmo dia e no mesmo horário da UBC do livro lá. Não foi eu que marquei, não. O BC que marcou, porque o meu tá há meses marcado. Mas o Marcelo Castelo Branco disse que vai dar um pulo lá, vai dar um jeito. Eu vou tentar também. É perto. Eu irei. Pelo menos exatamente, é um pertinho. pertinho. Eu já confirmo minha presença. Obrigada. Você conhece o Márcio ou não? Certa feita, quando o Gastão Villeroy, que tocava com o Milton na época, me apresentou Márcio num camarim desses da vida muito rapidamente. Então, foi muito breve. Pro tanto que eu admiro e gostaria de conviver com ele. Ele é um cara muito simpático, vocês vai gostar de... Se bem que nesses lançamentos a gente não consegue ficar muito tempo conversando, né? Sim. Ainda mais pra você, né? Quem tá indo consegue conversar. Você que não consegue conversar com ninguém direito, porque tem a demanda de pessoas. E dependendo da quantidade de gente, tem aquela rotatividade da fila, né? E tal. A gente não sabe como é que vai ser. Mas vai ser no Leblon e a gente vai fazer também em Niterói no sábado de manhã. Aproveitando também a coisa do Mar Azul, né, dos niteroenses, que são super fãs, num espaço chamado Colabora, na Rua Nóbrega, de 10 às 13 da manhã. Eu tô falando do horário porque de manhã é mais incomum, né? Aí na segunda-feira a gente faz Visconde de Mauá, que é onde a gente consolidou a parceria, onde o Marcinho mora. E terça-feira em Belo Horizonte, no Museu Clube da Esquina. Uau! Olha só, então, dia 20 a gente vai estar no Museu Clube da Esquina. Tem Museu Clube da Esquina? Eu não sabia. Tem, que é pertinho do cruzamento da Rua Paraisópolis com Divinópolis, que é onde era a esquina onde eles ficavam. Uau. Me conta então um pouco. Vamos numa ordem cronológica? Deixa eu só mostrar a foto de Mar Azul, que eu acabei abrindo aqui e não mostrei. Aí a gente fala da história. Troca aí que o Pretinho tá na alerta lá. Aí. Então, isso aqui é uma foto da praia, né, de Mar Azul, lá de Piratininga, de 71. Uma foto do Ronaldo Gorini, que é um dos fotógrafos que frequentaram lá o local. Aí aqui, a gente tem a foto de hoje da praia. Tirado do mesmo ponto? Não sei exatamente se o Ronaldo pegou da mesma varanda que eu peguei, mas eu acho que sim. Eu tentei pegar o foco que ele pegou. Que legal que é bilíngue, né? Sensacional. Ele é bilíngue. Cara, é muito bom pra aprender inglês, ler um livro. A gente tem também um trecho do livro dedicado ao álbum 2, né? O de 79. E aí... Que é um outro grandíssimo acontecimento também, né? A continuidade disso. E é difícil. Então, essa aqui é a Mar Azul de hoje. Uau! Tá aqui, né? Você tem que juntar até as partes aqui. Vai ser essas duas fotos aqui. E aí mostrar a casa. Esse é o Márcio Borges hoje, né? Uma foto bem atual dele. Peraí, o Mar Azul, ele é um condomínio? Ele é um loteamento. Porque Piratininga é dividido em 2 loteamentos. Mar Azul e Mar Alegre. São realmente um pedaço da praia pra lá é Mar Alegre, um pedaço pra cá é Mar Azul. E Mar Azul, ele acaba que é um pouco mais bonito porque tem muitas pedras, ele tem essa coisa mais rústica ainda, que ainda tem hoje em dia. Só que tem muito mais casa do que tinha antigamente, mais gente também, mais gente. Né? Você vê que aqui tem uma galerinha no mar, né? O Niterói é muito bonito, né? É um lugar muito bonito. E esse loteamento fica dentro do bairro de Piratininga. Loborges também atual. Isso aqui são os depoimentos atuais, super atuais. Milton, né? Uma foto do Marcos Hermes. Sim. Maravilhosa dessa nova turnê, né? Aliás, super agradecimento aos fotógrafos, que essa também é uma foto de Marcos Hermes do final do show. Isso é a última coisa do ano, né? Tá fresquíssimo. Tá fresquíssimo. E a gente super agradece aos fotógrafos que colaboraram aí com a gente, né? Com esse aqui é o Festival Mar Azul, Marcos Sabino entregando o título de cidadão niteroense ao Márcio Borges, junto com o prefeito Axel Grael. Eu tô aqui no cantinho do palco, não tô aparecendo. Atrás dele tá o Toninho Horta, que já tinha recebido o... Esse foi o dia que eu te liguei. Eu falei, eles estão todos aqui, eu não sabia, né? Só que aí, seria deselegante quando alguém vem pra um negócio com os custos bancados por um festival, tentar pegar o cara pra trazer aqui, né? A gente prefere, trazer a pessoa... Sim. Pra cá, né, numa vinda especial. Mas que deu uma vontade de ligar pra todo mundo, tentar trazer todo mundo pra cá. Porque eles estavam todos aqui do outro lado da ponte. Beto, Lô, Márcio, Toninho, Wagner Tiso, todo mundo.
coisa incrível. E aí, só para fechar essa sessão de fotos, eu quero mostrar a casa hoje em dia, como ela é hoje. Nossa. Ela hoje tá toda reformada, né? Mas é a mesma casa, isso que é fantástico. O proprietário sabe que tudo isso aconteceu nessa casa? Sabe, eu fui lá conversar com ele, eu até trago o nome dele, e ele me contou a história de que o cara que vendeu a casa para ele foi o cara que recebeu o Milton, o Lô e tal. Mas antes dele comprar, anos antes, o pai dele já tinha tido vontade de comprar a casa e levou o filho lá, né, esse Miguel, que é esse que mora lá hoje em dia, e falou pra ele: filho, olha essa casa, porque são duas casas, né, essa aqui foi onde eles ficaram, só que aqui do lado tem uma casa, tá vendo? Bem colada, é uma outra casa. E aí o pai propôs ao Miguel, né, ele comprar as duas casas, morarem nessa e fazer um motel aqui, porque eles eram espanhóis e os espanhóis eram os donos de motel na cidade, todos os motéis. Então o pai viu essa casa e essa casa tinha um monte de quartinho assim. Milton ficava em um, Lô em outro, Beto em outro. Era realmente uma casa divididinha, por isso também que foi legal pra eles, que eles tinham a privacidade. Quase que a casa do Clube da Esquina virou um motel. Quase virou um motel. Olha isso, hein? Aí o Miguel falou pra ele: de jeito nenhum você vai botar minha mãe morando numa casa colada no motel, né? Aquela coisa de antigamente. Aí vetou o pai. Aí anos depois, ele procurando uma casa, de novo caiu a oferta de comprar essa casa, e aí ele acabou comprando, mas aí o pai já não tem nada a ver com a história. E aí ele reformou a casa inteira. Aqui em cima, por exemplo, tem uma piscina que não tinha na época. Eu não peguei aqui a parte, né, de garagem e tal, porque senão pegaria todos os carros, as coisas que estavam aqui embaixo, que na verdade é totalmente diferente também. Era um morrinho, ele aterrou e fez um espaço de jardim e garagem, né? Então é isso, essa é a casa de hoje. Imagina essas pessoas todas dentro de uma casa nos anos 70, gente, afastado de tudo. E aqui a gente botou também uma foto do musical, né? Porque o musical foi também uma coisa muito linda esse ano. Ai, fugiu. Que é Os Sonhos Não Envelhecem, que é baseado nesse livro do Márcio Borges, que é o Márcio Borges como narrador contando a história do Clube da Esquina. Né? Então não é Milton. Grande livro. Não é Milton o narrador, né? O recorte que eles deram pro musical foi muito bacana, porque acaba que é a história do clube, mas com esse olhar de um memorialista, né? Que é o Márcio. Então. Você que gosta do Clube da Esquina, o que você descobriu de novidade, assim, no processo desse livro com o Márcio? Coisas que você falou, uau. Sabe que eu acho que quase tudo, porque eu gosto de Clube da Esquina, e também isso foi um grande presente, porque eu fiz um intensivão de Clube da Esquina em poucos meses, né? De maio a novembro, né? Vamos dizer que o livro ficou pronto mesmo em novembro, né? Um monte de coisa eu não sabia, não. Um monte de coisa eu fiquei muito, assim, impressionada. Até essa história por exemplo, do Milton ter feito a primeira grupo dele em Alfenas. Aí, eu tenho um avô mineiro, né? Eu sempre fico buscando assim, por que eu gosto tanto disso, né? Qual é a minha... Eu gosto muito de música nordestina, essa eu nunca encontrei resposta pra isso, assim. Não tem origem nenhuma, não tenho nada, assim, com o Nordeste, a não ser essa vida, essa paixão. Mas Minas, eu tenho um avô mineiro. E ele é de uma cidade chamada Cabo Verde, que é uma cidade muito pequenininha, colada em Poços de Caldas, Muzambinho, Botelhos, Guaxupé. São várias cidades pequenas coladas em Poços, perto de Alfenas. E aí, beleza, né? Tá aí. Aí eu soube que ele fez o primeiro grupo em Alfenas. Falei, nossa, sul de Minas, que barato. Já me deu um negocinho. Quando teve o Festival Mar Azul, eu tive a chance de conversar mais com o Wagner Tiso. E aí ele me falou, não, a gente rodava o sul de Minas todo. Aí eu falei, mas tipo o quê? Tipo Muzambinho? Ele aquelas cidades todas ali, Muzambinho, Botelhos, Cabo Verde. Eles rodavam com essa primeira banda. Com essa primeira banda. Imagina, esses Cabo Verde tinha meia dúzia de habitantes, gente. Tinha um clubinho, sabe? Esses caras, Milton tocou na cidade do meu avô, sabe? Aí isso me... Jovens, né? Jovíssimo, né? Criança, né? Então, esse tipo de coisa, assim, que pra mim foi... Que é a coisa da pesquisa, né? Quando você vai entrando, você vai pegando detalhes. Isso, Cabo Verde não tá no livro, não é isso. Não é sobre isso, né? Mas é pessoal, né? Pessoal. E aí eu fico feliz quando eu acho resposta. Assim, acho que começa a responder um pouco, né? Essa minha paixão pela música mineira. Porque eu fui criada indo pra Cabo Verde. Eu fui criada nessa coisa de essa roça aqui, né? Esse clima aqui dessa foto
né, da capa, é o clima da minha infância. Eu fui muito pra Minas também, porque minha família é de Varginha, que é mãe perto também. É perto, foi casada com um cara que era de Rio Novo. Então eu amava ir pra Rio Novo. Foi a única época da minha vida que eu não fui pra Búzios, porque minha mãe ia pra Rio Novo, eu queria ir pra Rio Novo. Porque era outra onda, né? Outras coisas, aqueles clubes. Não tem, nunca teve no Rio, né? Nunca. Pelo menos na minha vivência nessa cidade, né? Que já é uma cidade bem grande. Mas eu me lembro que tanto Varginha quanto Rio Novo tinha aquela coisa, sábado vai todo mundo para um clube. Então a cidade inteira daquela determinada idade vai para o mesmo lugar. Tem essa função, né? E não só à noite, de dia também. Vai todo mundo para... Eu me lembro que Rio Novo tinha um clube que tem a piscina. Então sim, exatamente. Todas as Cabo pessoas Verde da também. cidade estão na piscina do clube, né? Que demais. E todo mundo é meio sócio do clube. Então era muito gostoso, assim. E fim de semana tem a missa na igreja, né? Ainda tem a missa na igreja. E tem as festas na fazenda, né? Churrasco. E aí a menina que você tá meio encantado, ela vai naquela missa. Aí você tem que ficar do lado de fora esperando, a pracinha, né? Exatamente. Muito legal. E não mudou isso, né? Essas cidades às vezes são parecidas até hoje. Eu acho que o que mudou nessas cidades é a internet, né? Quando a internet chega, muda um pouco o comportamento, né? Assim, das pessoas já começam a se vestir mais diferente, né? As coisas chegam mais rápido. Isoladas culturalmente do resto do país, né? E isso é uma coisa que as novas gerações, sabe? Seu filho, por exemplo, já vai ver né? Quando for para esse tipo de lugar, já não vai ver essa diferença que você viu, que eu vi, né? Porque eu vi isso também. A internet chegou lá bem depois do que chegou aqui também, né? Então, acho que Rio Novo deve ser muito parecido com Cabo Verde. Eu cheguei em Rio Novo usando aquele aparelho, que era uma revolução na época, antes de evoluir, ele era um troço, que era um ferro que entrava aqui, que enganchava no dente lá de trás, você botava uma parada com elástico. Sim. E eu cheguei andando de skate num dia de manhã, as pessoas me olhavam e falaram assim, da onde... Quem é esse cara? Com freio de cavalo, que me sacaneavam muito, né? É o bullying da época. E um skate, eu era um ET, porque não tinha conexão, não tinha... Imagina, era só a Globo mesmo, né? Eu tive a coisa das unhas, né? Eu já pintava minhas unhas de várias cores. Você era menino da cidade grande. Quando eu chegava, no verão seguinte, sempre estavam as meninas lá com as unhas Você levava a pintadas. tendência. Vem cá, do processo onde eles vão para essa casa, o que você descobriu na tua pesquisa? Cara, dentro dessa casa? Dentro dessa casa, eles ficavam muito... Né, tinha essa coisa do mar, né? Das visitas à praia, né? Dos mergulhos. Depois os momentos de individualidade mesmo, cada um no seu quartinho fazendo o seu dever de casa. E aí eles contam que o Beto Guedes era o que ficava passando de quarto em quarto para meio que... Não anotando, mas anotando mentalmente. Quem tá fazendo o quê? Quem tá fazendo o quê? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo nesse quarto aqui? Milton fez o quê? Lô fez o quê? E tal. E eles foram disciplinados, assim, vamos fazer um disco? Não, acho que... Não, eles sabiam que eles iam fazer um disco, mas não era uma disciplina tipo, um caderno, vamos anotar tudo, não. Porque também quando eles chegam no estúdio, é que a coisa acontece. E o Nivaldo conta isso aqui, né? Aliás, o programa do Nivaldo Duarte... Emocionante. Ele é citado Nivaldo, no livro. Cara. A gente que maravilha. E a gente tem que dar os créditos para essas pessoas, né? Tem que dar. E aí, o Nivaldo, quando falou, eu super indico aqui, tem que botar o link também do programa aqui. Porque aí linka exatamente. Poderem assistir, porque é genial aquele programa. E ele falou, né? O Nivaldo falou aqui que quando eles chegam no estúdio, eles entram lá e meio que também a coisa acontece, né? Meio que eles juntam essas ideias. Teve gente, por exemplo, Toninho Horta, que não foi à casa de Mar Azul. Ele não chegou aí, ele se juntou à trupe já no estúdio. Então, coisas surgiram no estúdio, muitas. Wagner foi à casa também? Foi. Isso é... Mas a maioria das coisas instrumentais, arranjos e essa parte mesmo de arranjo aconteceram dentro do estúdio. É uma parte que eu tenho como nós falamos aqui antes, né, da gravação, eu tenho uma curiosidade imensa, porque esse álbum, além de afetuoso, de ocupar um lugar assim imenso na minha apreciação, no que me tornei também como compositor, como arranjador, tem uma importância imensa. E é claro que a gente fica cheio de perguntas, né, sobre esse tópico. E é nítida a influência desses arranjadores que trabalharam nesse álbum, porque moldaram uma sonoridade que a gente busca até hoje, né? Isso é fabuloso. O Nivaldo diz que era o Milton que mandava no estúdio, né?
Que ele era o grande... Milton era o regente, né? Era o regente, não do regente da orquestra, né? Ele é o regente dessas ideias todas. Das pessoas, né? Do coletivo, exatamente. Não, e eu vou mostrar porque você perguntou e eu falei, vamos falar, a gente entrou em outras coisas. A ficha técnica desse disco. Uau. Porque a ficha técnica desse disco é uma coisa que não dá pra falar assim, o que tá no disco? Porque não tem aqui, né? Não tem. Mas acho que teriam que fazer um livro pra botar a ficha técnica. E devia ser muito caro na época. Olha isso, a ficha técnica. Deixa eu aumentar aqui e vamos aumentar um pouquinho. Ele é bilíngue, né? Então é uma coluna português e uma coluna inglês. Que maravilha, isso aí é um oásis de informação, né? Olha que coisa maluca. Milton Nascimento, vocais nas faixas 1, 2, 4, backing vocals nas faixas 10, 11, violão nas faixas tal, e piano nas faixas tal. É muito bom, porque faixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, eu quero muita faixa. Lobos, vocais nas faixas tal, backing vocals, vocal, guitarra elétrica, percussão na faixa tal, e piano nas faixas tal. E assim vai, Beto Guedes, vocal, backing vocal, baixo elétrico, guitarra, violão 12 cordas e percussão. Tavito, violão, guitarra, percussão, ou seja, todos, até percussão, tocavam. Eles dividiam as partes, né, dentro do álbum. E uma coisa também que o Nivaldo conta aqui, que a gente trouxe pro livro, é que eles, por exemplo, tem músicas que têm dinâmicas diferentes, né? Então eles gravavam praticamente 2 músicas, aí o Nivaldo cortava na gilete e colava. Isso. Porque não tinha como fazer. Do cais, aquela transição... Ela tem uma edição... porque a gente nunca conseguiu fazer, a gente tentava fazer aqui na hora do arranjo. Sim. E dava sempre errado. E aí o Nivaldo conta, não, mas aquilo ali era... Que fantástico ter acesso a isso. Aí, aqui só para fechar a ficha técnica, esse é um disco que tem a participação de Alaide Costa, né? Milton Nascimento convida, que é grande voz, essa mulher incrível para cantar na faixa 13, e aí você perguntou, né, dos arranjos. Tem Wagner Tiso como grande regente, mas tem Elmir Deodato, por exemplo. Fabuloso também. E tem Gonzaguinha, que aparece também e faz um backing vocal numa faixa, ou seja... Eu nem sabia disso, olha que coisa. Porque é tão apagado, porque não tá aqui, né? Uma coisa que não tá escrito aqui, olha então... só que legal. Você tá revelando uma incógnita aí pra todos nós que somos fãs. E você perguntou como que foi o Gonzaguinha chegar na casa? Vamos dar spoiler? Ele não foi na casa, não. Ele só foi no estúdio. E o estúdio já é Rio, né? Daí, né? O estúdio da EMI, né? Sim. Aliás, assista o Papo com o Nivaldo. Poxa, cara, é muito bom. Assisto porque ele se emociona também, né? Todo mundo que tá vendo aqui, inclusive. Já Gonzaguinha, com uma participação bem tímida, fazendo backing vocal em Estrelas, na faixa Estrelas, né? Chegou ao clube através de Márcio Borges. Aproximadamente 10 anos antes de se mudar para Belo Horizonte, onde viveu seus últimos 10 anos de vida, ele conheceu Marcinho no Rio. Estudantes e militantes de esquerda, eles se reuniam para falar de política e música em um bar apelidado de Sachinha, ao lado da boate Sachas, no bairro do Leme. Naquele 1967, assistiram juntos à apresentação de Travessia por Milton Nascimento no FIC, né, que é o Festival Internacional da Canção, no Maracanãzinho. A passagem pelo estúdio acabou cravando o nome do filho de Luiz Gonzaga na história do Clube da Esquina. Que legal, cara. São essas pequenas histórias que a gente não sabe se elas não são escritas, né? A gente não vai saber, elas vão ser esquecidas se elas não forem escritas. E só o Márcio para poder me ajudar a saber, lembrar disso com essa riqueza de detalhes, né? Que coisa incrível. Gonzaguinha passou por lá. Pois é. Dentro da casa, assim, teve mais alguma história incrível que você se lembre? Não, porque eu acho que dentro da casa, apesar da casa ter toda essa mística, era isso, era trabalho, bom, essas visitas que na verdade, eu acho que não chega a ser uma história incrível, mas eu acho que é muito interessante pensar que a família Borges, que o Milton tanto amava, vinha de Belo Horizonte numa Kombi. Olha isso. Vinha a família para visitar eles numa Kombi. Para ver se estava tudo bem, Para ver se estava tudo bem. Suporte ali familiar para esses jovens, né, que estão ali. Quem viu o musical vai saber do que eu tô falando. A mãe, Dona Maricota, dos Borges, era uma figura. Era uma mulher que pilhava o negócio, entendeu? Então, o musical é muito engraçado, que é a Maria Bravo que faz, sabe? Sim. Atriz, cantora incrível. Então, ela é muito espivitada e briga e chora ao mesmo tempo, sabe? É aquela mulher cheia de atitude. Então, imagina, vinha essa mulher com os maridos e com os filhos. O Lô tinha quantos anos quando eles estavam na casa? O Lô tinha 19 anos. Então a mãe vinha pra dar uma geral mesmo, né? Pra ver se tava tudo bem, né? Acho que também, né? Acho que também. O Lô, quando o Milton
propôs, né, convidou ele para fazer esse álbum, vir pro Rio, o Lô achou que ia ser difícil, assim, convencer os pais. Mas com o Milton, os pais ficaram de boa. Pior foi o exército, né, porque ele estava alistado. E aí ele teve que chegar lá e falar que queria sair, que ia gravar um disco e tal. E aí o coronel lá, sei lá, falou... você quer sair, mas é a gente que não quer. O exército que não quer pessoas como você aqui dentro e tal. Aí ele, ufa. Que bom, né? Ufa. Mas deu aquele frio na barriga, né? Imagina. Tipo, podia ir preso por estar querendo sair, né? Podia qualquer coisa, né? Cara, é muito louco, cara, essas pessoas reunidas num lugar desse, um monte de gênio, né? Um documento, né? O livro, ele acaba sendo um documento dessa época, né? Um retrato... E o Nivaldo fala muito claramente que a gravadora tava meio cagando pro disco, né? Ali. Não, a gravadora não tava acreditando. Não, ele foi um sucesso comercial meio no boca a boca, né? Teve uma coisa também que isso aconteceu de fato. O disco não vendeu horrores, né? Ele não teve uma explosão de vendas quando ele foi lançado. Mas ele foi ganhando... corpo, e ele nunca deixou de ser reeditado. Isso que é muito doido, que a gravadora nunca deixou de reeditar, ou seja, vendeu a vida toda. É o tal do catálogo, que se fala muito, né? Ele não vendeu muito de primeira, mas ele vendeu muito ao longo do tempo, né? E virou um clássico. Um clássico. Eles diziam que... atemporal, realmente. Que a gravadora, porque estava aqui no dia do Nivaldo, tava o Chiquinho, que trabalhava em vendas, né, Mai? Então, nessa época, ele ainda trabalhava em loja de discos, né? Mas ele fala que nesse disco a gravadora nem ia no estúdio, né? Eles meio que faziam o que eles queriam, e os caras eram meio hippies, então... O que foi bom, né? Exatamente. Deixaram os meninos fazerem uma obra-prima que vai ficar aí para todo sempre, né? E uma coisa legal também que a gente fez nesse livro, um pouco para também ter olhares de fora, né? Porque ele é um livro com olhares de dentro, né? É Milton, é Lô, né? Marcinho. O único olhar de fora é mais meu, que eu assino o prefácio e o pós-fácio, que é trazendo essa atualidade, né? E essa biografia do LP também é minha. E aí eu queria falar das faixas, né? Do álbum, mas aí eu pensei, em vez de ficar tentando ver se Milton lembra, se Ronaldo Bastos pode falar, se lembra e tal, acho que a gente podia trazer pessoas que pesquisam, que fazem o que eu faço, né? E aí a gente convidou, são 21 faixas, né? São 19 pesquisadores, que uma eu fiz, a primeira faixa, Tudo Que Você Podia Ser, eu escrevi sobre, e o Marcinho escreveu sobre Estrelas, que é essa que tem o backing do Gonzaguinha. E as outras faixas, a gente distribuiu uma para cada pesquisador escrever. Então tem Charles Gavan, tem Ana Maria Baiana, tem Ricardo Scott, Alexandre Matias, Renato Vieira, enfim, pesquisadores de várias gerações e lugares, né? Renato Vieira, eles já sabiam tudo ou foram atrás também para o livro? Alguns já sabiam, alguns a gente já foi meio assim. Por exemplo, Ana Maria Baiana, que é minha musa inspiradora, a primeira mulher jornalista de música do Brasil, né? E crítica e tal, e que viveu isso intensamente. Tem um livro sobre os anos 70 chamado Nada Será Como Antes. Uau. A gente já foi pra ela. A gente foi a primeira, né? Tem 19... Aliás, eu já tinha decidido fazer a primeira só pra eu fazer a abertura, abrir os caminhos, né? Mas também se ela quisesse fazer a minha, eu ia abrir mão totalmente. Mas a gente já sabia que ela ia... Que ela sabia muito sobre o tema. Sobre essa música. Mas aí muito legal, porque a gente deixou muito livre. Então, ela também não pegou e fez uma escrita sobre a faixa muito detalhadinha. Isso diz isso, que diz aquilo. Ela meio que trouxe a experiência dela com a faixa. Então é super emocionante, porque ela traz a coisa da ditadura. É um disco que... passou na censura, né? Cheio de mensagem subliminar. É que eu acho que os caras eram meio burros, né? Bem burros. Então quando... Eram bem burros. Se você bota uma metáfora, eles não entendem. Não os caras eram meio toscos. Aí, tipo, isso aqui vai jogar... não, isso aqui não deve ter nada não, né? Cheio de mensagem, né? Exato. E aí, é isso. A gente ganhou um texto de Ana Maria Baiana sobre o Nada Será Como Antes. Aí, quer ver? Temos... Aqui é o meu, né? A primeira. São vários vieses, né? Isso que é muito interessante. A gente fez um livro meio... Cais é maravilhoso, né? O Cais, que é maravilhoso. Esse repertório, muito né? bom, Pier. Claro. Leonardo Lixotti que fez esse sobre o Cais. Alguma coisa interessantíssima, assim?
No texto o trem dele, azul é Charles Gavin. sobre o cais, alguma coisa que você não sabia, que você ficou sabendo através desse texto? Não sei, acho que... Eu já tô um pouco confusa do que eu aprendi no seu programa com o Nivaldo, do que eu aprendi no Charles Gavin, Som do Vinil, que também é citado aqui, no que eu aprendi aqui lendo. Acho que a gente pode dar uns spoilerzinhos. Quer ver? Se eu soubesse que eu tava fazendo essa biografia, você podia ter me mandado 50 perguntas pra fazer pro Nivaldo, né? Mas eu te mandei uma mensagem falando, quero contar do Nivaldo. Porque eu não sabia o que você fazia, eu só vi o programa já no ar. Pô... Eu só vi o programa no ar. Mas o programa é tão completo que eu até fiquei com contato do Nivaldo, só que eu usei muito o programa. Cara, ele é um quê? Aquele cara... Sabe que eu fiquei espantado com esses gênios que estavam por trás, né? É a humildade deles, né? É. Porque hoje, às vezes, tem tanto mise-en-scène em pessoas que não fizeram absolutamente nada de significante. Uhum. E aí você vira pro cara e fala assim... Como que você gravou voz? Cara, eu botei o microfone... E veio aqui. Aí você fala assim, porque o cara, em retrospecto, ele podia contar uma grande história. Claro, fazer um mise-en-scène todo. Eu pensei, a sala, ele podia ter criado todo um storytelling. Uhum. E ele mostra, eu botei 2 microfones. E foi. Aí você fala, cara, e esse cara mixou, esse cara deveria ter um livro dele, né? Sim, total. E a memória dele é uma boa. Bíblia, ele porque o cara mixou 200 discos, cara. E mixou bem, né? Claro. São discos que o gringo ouve, que a gente dá muito valor pra lá pra fora. Esse gringo disco... ouve e fala, esse é um dos maiores discos do mundo. Eu tenho experiências com isso. Fala um pouco. É muito legal a gente citar por esse lado, porque viajando, eu me lembro, lá por volta de 2011, 2012, eu visitava muito Nova York, a trabalho e com amigos. E volta e meia, o piano, né? Toca alguma coisa do Brasil, tal... Aquilo que eu te mencionei antes, né? Porque o natural seria tocarmos algo do Tom, que é fabuloso, imenso, bossa nova. Eu fazia questão de tocar coisas do Clube da Esquina. E os gringos ficam malucos, né? Eles ficavam, uau, de onde que veio isso? O que é isso, Exato. Né? Que mistura é essa? Por exemplo, eu fazia uns testes, assim, tocava a introdução do Girassol, que eu acho genial. Fantástica. Nossa. Tocado, acredito que foi o Lô que tocou, né? Porque tocou piano também, a canção dele. Enfim, as pessoas tinham essa apreciação e depois disso começaram a comprar o vinil, aquela coisa de colecionar disco. A gente escutava lá depois disso. Nossa, muito obrigado por ter apresentado. Então eu me senti muito bem podendo apresentar essa música para alguns amigos queridos. Agora na Alemanha também, coisa linda, mesma né? coisa. A gente poder levar nossa música, nossa cultura, meu Deus. E eles amam. Amam. E muito legal você ter feito bilíngue. É muito bacana a gente porque a ideia colocar é essa. isso. A ideia é poder agora, esses que amam, né, você tocando, poderem saber, a história tá aqui para você ler, se você até quiser. para quem toca também saber mais sobre o que é aquilo, né? Eu vou Quando devorar. eu soube da fita, eu fiquei completamente apaixonado com a informação. Eu falei, cara, ele tá me contando isso. Se ele não vem aqui, talvez ninguém soubesse que tinha sido feito assim. Sim. E aí essa informação vai embora com o Nivaldo, né? Exatamente. É uma coisa que... Por isso que o que você faz eu acho muito lindo. E eu adoro, de alguma forma, estar participando, né? Dessa coleta de informação, né? Sim. E a informação vindo da pessoa, né? Sim. Nossa. Não é ninguém contando o que o cara disse, né? Porque sempre tem um arranjo, né? Não, isso que você tá fazendo, trazer esses caras aqui é um... E a Cris me contou que é muito engraçado quando ela vai atrás da informação, que um cara fala assim, não, a gente tava num Fusca amarelo, aí outro fala, não, era um Chevette azul, aí ela fala assim, cara... Tem esses cruzamentos aí. Você não dá pra saber, porque a memória das pessoas falha mesmo, né? Falha, e eu não termino a frase se eu não descobrir, se eu não bater, eu fico Você vai ali até, bota os dois na terapia fonte. junto, até quem dizer, era Fusca, era Chevette. Não, e ninguém era careta nessa época, então a memória podia estar azul pro cara que viu e o outro amarelo. Exato, né? dependendo do que ele tomou. A gente tava falando dos anos 70, anos 60, a galera era muito... E olha, o que evoca de memória? Só a conversa que a gente tá tendo, aquela foto que o Toninho tá dirigindo o Jeep, que todos eles estão... Sim. É uma das coisas mais lindas. Então esse momento todo, imageticamente,
proporciona coisas tão lindas, né? Além da música, além do imaginário, né? E aquilo que a gente estava falando antes, né? Na década de 40 não tinha televisão. Nessa época não tinha essa facilidade de tirar foto e de filmar. Então o documento é muito raro. Essas fotos são muito raras, são muito tipo, cara, vamos se agarrar nela, vamos nos agarrar nessas fotos, porque é com isso que a gente... Quando tem vídeo de coisas desse momento, era caríssimo, era aquela Super 8, né? Nossa. Eu lembro que na casa do Erasmo, às vezes o Google falava, cara, olha só, aí mostrava um aniversário dele com 4, 5 anos, né? Ele tinha mais ou menos a minha idade. Mas o Erasmo tinha uma câmera dessa, ele já era famoso. Era uma coisa de quem tinha posse podia ter uma câmera. E o acesso, né? E eu falava assim, pô, meu pai não... Fiquei pensando, né? Pô, adoraria me ver no aniversário de 4 anos, mas meu pai não tinha como ter uma câmera dessa quando eu era criança. E também nunca quis ter câmera depois que pôde ter. E hoje é muito legal porque nossos filhos vão ter todos muitas memórias. Porque eles vão estar documentados em 300 stories. Sem dúvida. O rolo da câmera, né? Quando você já olha... O celular a gente faz assim... A câmera eram 36 poses, né? Você fazia uma foto. Não, e assim, todos os movimentos acho que vão acontecendo agora, ou nos últimos 10 anos, lá na frente os historiadores vão voltar e vai ter muito conteúdo. Sim. Porque tudo tem uma filmagem, tudo tem sei lá, um TikTok, né? Vai ser mais fácil o trabalho. Clê, você perguntou, e aí eu achei aqui no CAIS uma coisa que foi uma curiosidade para mim, porque me levou a uma outra curiosidade. Quer dizer, né, me trouxe uma outra história para o livro também. O Léo Lixotti escreve... vamos às circunstâncias. A dupla fez cais para Nana Caymmi, numa espécie de desagravo às vaias que ela recebeu ao defender Saveiros no Festival Internacional da Canção de 1966. Olha. Eu não sabia que cais tinha sido feito para Nana Caymmi, mas eu sabia essa história e decidi explorar ela um pouquinho mais aqui, que Clube da Esquina número 2 ganhou letra por causa da Nana Caymmi. Vamos a essa confusão. Nesse disco aqui, Clube da Esquina número 2, é a faixa instrumental. É uma faixa instrumental aqui desse disco. Antes dessa faixa, o Lô e o Milton compuseram a melodia de Clube da Esquina e o Márcio chegou em casa e pegou essa cena do Lô e do Milton compondo uma melodia. Márcio pegou um papel e uma caneta e começou a escrever a letra. Então virou a música Clube da Esquina que o Milton gravou num disco dele anterior. Sim. E curiosamente, Dona Maricota, essa figuraça, a luz acabou na hora que ele estava compondo, ela pegou uma vela e continua, não para não. Então legal. Teve essa cena de filme, né? E isso no musical é bem bonitinho, assim, a maneira como eles retrataram. Então beleza, a música Clube da Esquina foi gravada pelo Milton. Quando ele decide fazer o disco, já no Rio, Milton e Lô de novo, Márcio de novo flagra essa mesma cena deles dois compondo, aí Márcio já pega o papel e a caneta, Clube da Esquina número 2. Aí o Milton e o Lô falam assim, não, essa vai ser instrumental. Essa aí vai entrar instrumental no disco. Aí Márcio, vacilo, né? Tipo... Será que tem essa letra? Que pena. Não, aí depois vira a Nana Caymmi pra ele e fala assim, cara, aquela música do caralho, você tem que fazer uma letra, você quer? Aí Márcio falou, pois é, mas eles não querem botar a letra, tá? A Nana, bota, eu vou gravar, me dá a letra, eu vou gravar. Isso já é 82, né? Isso já é pra frente, vou gravar e eles vão ter que liberar. Aí, assim, caraca, né? Tipo, desafiando Milton e Lô, né? Entregou a letra pra ela. Ela gravou, mostrou, Milton liberou, Lô liberou. Acabou que depois todo mundo gravou essa música, que é Clube da Esquina número 2, que todo mundo conhece. Porque se chamavam homem, também se chamava estrada, viagem de ventania. Quer dizer, não tinha essa música instrumental aqui, e essa letra só existiu. Se não fosse ela, não teria tido. Nana Caymmi, não teria tido. Que é a letra que dá o título ao livro do Márcio, Os Sonhos Não Envelhecem. Sim. E é o nosso livro. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio. Vem cá, você tava ali, ô Ivanzinho, dá um close aqui no computador. Que você tava naquele texto ali do... Era do Cais. E aí o Mark inspirou, só porque eu fiquei curioso. Ali, ó. Embaixo ou em cima? O Mark inspirou os versos do letrista, foi o de Arraial do Cabo, onde ele passava temporadas na época, quando recebeu a melodia. Quando recebeu a melodia, Ronaldo Bastos, né, tomou a proposta de Milton como uma espécie de teste. Daí talvez tenha vindo o mote da invenção.
Acho que eu me inventei compositor fazendo cais, diz o poeta em depoimento a Rui Godinho no livro Então Foi Assim. Uau. Arraial do Cabo. Cara, essa letra é sensacional, né? É impressionante como o acaso tá sempre nessas obras-primas, né? Tipo, todo mundo desprevenido. Sim. De repente fazendo alguma coisa que muda o mundo, né? Muda o mundo, isso aqui é muito louco, né? Ali, vamos dar mais alguns spoilers, sabe? A galera vai ter que comprar o livro. Comprem o livro, gente. Exatamente. Sexta-feira, Livraria da Travessa, dia 16 de dezembro, na Livraria da Travessa do Leblon. Você pode estar vendo isso. Exato. Vem O cá, Trem Azul, para quem assistir isso ao longo dos próximos anos, logo de cara ele vai estar nas lojas digitais, tipo Amazon, onde na verdade a gente sempre começa, né? A Garota FM Books, por ser uma editora muito artesanal e pequena, a gente já temos um programa sobre isso também, né? A gente não consegue prometer nada, a gente consegue planejar e ver como vai, né? Como é que anda, como é que vai ser o andamento de cada livro, assim. Então a gente tem, por exemplo, o Discobiografia Mutante e o Jimmy Page no Brasil, eles estão em todos os marketplaces digitais e lojas físicas também, assim. Foram livros que são os dois bilíngues, né? Que fizeram... Depois que eu te conheci, o Mutantes, todos os lugares que eu vou, coisa de música, tá ele lá. Tá ele lá, exato. Argumento, Travessa, tá em todos os lugares. Ele né? tá. Ele e o Jimmy Page no Brasil, menos, porque é mais nicho ainda, um pouquinho, então algumas lojas não tem tanto interesse, mas, por exemplo, a Amazon, tudo isso, ele tá. Outros livros, a gente, como fez uma tiragem muito grande, a gente espera a tiragem diminuir para poder botar no marketplaces digitais, porque a gente usa aquele sistema print on demand. Sim. Então, quando a gente bota no marketplaces digitais, a gente encalha a nossa tiragem. Sim. Então, até acabar essa tiragem, compra no site da... compra em lojas físicas, porque eles vão para as lojas, Travessa, Blux, né? Basicamente lojas do Rio e Livraria da Vila, em São Paulo. E algumas lojas pequenas, como Sebo Baratos, Ponta de Lança, em São Paulo, né? No site da editora, cada livro tem sua página e cada livro tem a loja onde ele está sendo vendido. Qual é o URL? garotafm.com.br. www. Então, querendo comprar esse livro, chega lá que vai entender aonde que compra. Sim. E aí um pouco isso, a editora, por ser artesanal, acaba que cada livro tem um pouco um caminho. Não são todos que estão em todos os lugares. Esse do Clube da Esquina, ele já chega um pouco com um aspecto de livro de colecionador, assim. Porque a gente tá fazendo uma tiragem bem pequena por conta da questão financeira. Foi um livro, também já falei isso aqui, a gente faz financiamento coletivo para todos esses livros. Esse não deu tempo de fazer, porque como a gente decidiu em maio para fazer para dezembro, não dava tempo de botar uma campanha no ar e trabalhar essa campanha, até porque a editora estava com outras campanhas ao mesmo tempo, né? A gente lançou muitos livros esse ano. Para muitos que eu digo para o tamanho da gente, né? E então a gente não fez e a gente contou com apoios de marcas que chegariam junto. Várias marcas chegaram junto, mas a gente não fechou a conta. Então, entendi. Isso é importante dizer, porque a gente fica aqui, parece que é um super glamour. Quais foram as marcas? Exatamente. E é bom que as pessoas saibam. Não, é super importante a gente dar moral para quem dá moral pra gente. Olha só, nossa o BC. queridíssima UBC foi a primeiríssima a chegar junto e deu um baita apoio pra gente. Marcelo Castelo Branco, muito apoiador aí do Clube da Esquina, inclusive fez uma homenagem em Belo Horizonte ao Clube da Esquina e eu fiz até a narração do vídeo para eles lá, cedi uma parte do prefácio como texto, né? Acabei até participando da celebração da UBC, a Clube da Esquina. Essa é uma agência de publicidade chamada Fato Relevante de São Paulo, que chegou junto também, deu um apoio legal. Esse aqui você também vai reconhecer, que já veio aqui. Ah, o WePlay, Maria Rita. Parceiríssima, querida. Maria Rita, o WePlay. Trouxe também esse apoio que, né, fundamental. Esses caras aqui são incríveis, estão nos últimos 3, 4 livros nossos, eles estão, que é FG Cidadania Italiana, eles trabalham tirando cidadania italiana para descendentes por meio, o slogan é Excelência em Cidadania Italiana por via judicial, são advogados e tal. E eles acham super importante conectar o que eles fazem à cultura. Caramba, super diverso, né? As tuas marcas apoiando o livro. E a gente trouxe essa turma de Visconde de Mauá, né? Que é o ambiente lá do Marcinho Borges, que é a Casa Beatles, né? Que é um bar, museu Beatles que tem lá em Visconde de Mauá.
o Centro Cultural Visconde de Mauá, que é um espaço também de militância da Marcinha Patrocínio, uma mulher incrível que mantém esse centro lá funcionando. A cervejaria Visconde de Mauá, que é cerveja Visconde de Mauá, que é cerveja artesanal lá do local. Sol Maior, que é um espaço onde a gente vai fazer o lançamento na terça-feira que vem, na segunda, desculpa, em Visconde de Mauá, que também é um espaço super agradável. E o Coletivo Magenta, que é um coletivo de arte, educação e curadoria, também lá de Mauá. Então, essas foram as marcas que chegaram junto, que ajudaram a viabilizar sem poder ter a campanha, sem né? ter a campanha. Então, a gente conseguiu pagar todos os profissionais envolvidos. É um livro bilíngue, então a gente teve tradução, revisão de português, diagramação, projeto gráfico e capista, né? Uma capista chamada Adriana Cataldo, que também é uma tatuadora incrível. Que, aliás, tá linda a capa. Ela é uma artista, essa menina. Então, são muitos profissionais. Sobre essa capa, você sabe? Cara, essa capa, ela é polêmica hoje em dia, né? Ah, é? Porque ela foi... Assim, o Ronaldo Bastos, que né? Niteroense, mas circulava muito por aí. Ele tinha família na região ali de Friburgo e tal, então ele viajava muito pra lá. Ele era muito amigo do Cafi, o fotógrafo, que tirava muita foto de todo mundo nessa época, né? De capas de disco e tal. E aí eles estavam passando... Na verdade, estavam lá nesse processo de visitar a família e viram essa cena aí. E aí o Cafi de dentro do carro tirou essa foto. Uma foto assim, sabe? Nossa, que lindo esses dois aí, tirou essa foto de dentro do carro. Olha isso, cara. É porque é muito expressivo isso aqui, E é muito simbólico, porque a gente tem, né, um disco do Milton e do Lô Borges, né? E o acaso aí, de novo, né? Não é o Milton e o Lô, mas é como se fosse o Milton e o Lô, né? Até nisso... Né? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Muitas pessoas devem achar que são os dois, sabia? Sim. Foto deles pequenos. Eu achava, quando eu era mais nova. Quando eu também achei. Faz todo sentido. Eu achava. Aí, o que aconteceu? Quando chegou na gravadora, a gravadora falou... Quando ele entregou essa capa, né, essa sugestão de capa, a gravadora, você tá maluco? Não tem o nome dos caras na capa? Isso não vai vender. Aí o Cafi, não, você quer? Não vai vender. Faz uma outra capa. Aí fizeram essa outra capa aqui, que é uma foto aí sim do Lô e do Milton, né? Com um monte de criança lá em Belo Horizonte. Que virou a contracapa, graças a Deus. Que virou a contracapa, conseguiram convencer isso aqui ser a contracapa. Só que a gravadora, quando foi levar para as lojas, botava na prateleira assim. Olha só. Tá filmando aí, né? Botava assim, com a contracapa para frente, para vender. Aí os lojistas começaram a perceber que as pessoas olhavam e tal, e na hora que elas botavam assim. Naturalmente. Ou compravam ou botavam assim, naturalmente. Aí os lojistas começaram a virar a capa, e aí o disco começou a vender. Ou seja, isso aqui não vendeu como a gravadora achava que ia vender. E indo contra todas as lógicas de mercado daquele momento. Não tem nem o nome do que não tem nada aqui, né? Nada. Que virou tendência só depois, né? Em alguns nichos o álbum, né? Já... Que legal. Mas por que deu problema? Eles foram atrás? Sim, aí anos depois, uma repórter de Minas Gerais chamada Ana Clara Brandt, que é ótima, gosto muito do trabalho dela, descobriu esses meninos. Foi atrás, essa coisa de jornalista, né? Onde estão esses meninos, né? Foi ela que fudeu o rolê. Coitada, mas ela não imaginava isso. Ela fez o trabalho dela, de matar a curiosidade de todos nós e dizer, quer ver, acho que eu tenho o nome deles. E eles não aqui. Sabiam que eles eram a foto desse disco? Eles não sabiam. Imagina, eles duas crianças, souberam. né? Não, eles eram filhos dos empregados da fazenda. Eles não tinham acesso à mídia, nada disso, entendeu? Então eles nunca viram esse disco. E esse também não era o disco mais comercial, né? Naquela época, né? Nunca foi um disco comercial, né? Ele acabou sendo um disco que foi muito vendido, mas Tonho e Cacau, que só foram descobrir que ilustraram a arte do Cafi em 2012, quando o jornal Estado de Minas recriou a capa após a repórter Ana Clara Brandt encontrar os homens Tonho e Cacau. Gente. Então, aí é isso. Aí eles, quando ela recriou, ela botou eles dois sentadinhos, eles fizeram tudo bonitinho, sentaram, fizeram a foto e tal, igual isso aqui, só que eles mais velhos. E deixa eu ver se eu acho isso na internet, que é muito maneira essa foto. E aí eles entraram com um processo contra a gravadora. Pra arrumar um dinheiro normal, né?
Até o cara do Nirvana, né? Agora porque ele perdeu, você viu? Mas vamos combinar. De certa forma, eles estão certos, porque a imagem deles foi explorada sem autorização. Eu ia pedir E os também. Fotógrafos não pedem autorização pra usar a imagem, não cobram pra botar a foto deles no livro? Sem dúvida. Então, por que eles não vão cobrar pra ter a imagem deles? E podem ganhar uma baita de uma grana, Não né? sei, no fim das contas, em que pé está. Deixa eu ver se eu acho a fotinho deles de hoje. Tonho e Cacau. Gravadora bem irresponsável de lançar um negócio sem autorização de quem tá na mas capa. Mas antigamente era assim, Esse né? crivo talvez era totalmente diferente, né? Aí, ó. Puxa aí a imagem. Dá um close aqui no computador, Nossa, Mr. cheio de Pretzinho. propaganda, né? A gente acaba que Mas aí mostrando tá as tudo propagandas. certo. Aqui. Olha só, Gente. cara. Olha lá, o estado de Minas encontra os garotos da capa do disco mais cultuado da música mineira. E aí já tem ali uma cerca diferente, né? Já é. Olha só. Talvez não tenha sido nem exatamente no mesmo lugar, né? Porque eles não deviam lembrar também exatamente onde Isso aqui não dá pra saber direito, né? Só um aramezinho farpado ali. Um arame, uma árvore. Não, que foto, na verdade, né? Sem dúvida. E tirada do carro. São De coisas dentro do que a gente carro. nem imaginava, né? Né, total. Parece super posada. Sim, E as memórias todas aqui dentro, né? sim. Cris, eu queria fazer uma pergunta sobre a participação do Fernando Bran nesse álbum também, porque você citou a questão dos letristas ali estarem... Claro, eu não vejo a hora de devorar teu livro. Sexta-feira já vou começar a leitura, porque é um assunto para mim de primeira ordem. Que legal. E como foi a participação do Fernando Bran também nesse álbum? Assim, quais são... O Fernando, ele é o segundo melhor amigo do Milton, né? O primeiro melhor amigo do Milton é o Márcio Borges, Sim. em Belo Horizonte. E o Márcio... não sei se eu já contei isso aqui ou se a gente estava falando antes de começar. Se eu já estiver me repetindo, peço desculpas. Mas o Milton era crooner e o Márcio que convenceu o Milton a compor, né? Quer dizer, ele ficava pilhando ali, o Milton, não é isso, não é minha praia e tal. Um dia eles foram ver Jules e Jim no cinema, viram várias sessões coladas uma na outra, apaixonados pelo filme, e o Milton saiu super inspirado, e naquela noite mesmo eles compuseram 3 músicas juntos. E aí Milton já disparou a compor, e aí ele e Márcio ficaram colados, e aí ele e Márcio prometeram um pro outro que iam sempre ser casados, compositores, sabe? De casamento de compositores. E aí um belo dia o Milton conhece o Fernando Brant e se encanta com o Fernando Brant. Tá aí, Que era um advogado, adorava poesia, mas não era um compositor, na verdade, era um leitor voraz. E aí o Milton pilha o Fernando Brant de escrever uma composição. E aí deixa uma melodia com ele e ele, não, mas eu não sei fazer isso. Aí Milton, tenta e tal, não sei o quê. E aí um dia o Brant chega com papel e não sei o que, não dá, fica meio que assim, não vou dar, não sei o que. Aí o Milton falou, me dá isso agora, não sei o que. Aí ele dá o papel pro Milton e é Travessia. Tá ali. Travessia, que é a música que fez Milton explodir, né? Que é uma música linda, enfim, coisa maravilhosa. E aí o Brant, então, entra no circuito da composição com essa parceria, né? Com essa Travessia. Marcinho, nesse primeiro momento, fica super enciumado, né? Porque, afinal, Milton traiu Natural. o casamento ali. Ao mesmo tempo, enfim, toda amizade tem esses altos e baixos, né? E até no livro do Marcinho ele conta bastante desses altos e baixos, né? De momento que ele ficou meio também cansado da amizade, daqui a pouco cola de novo, daqui a pouco afasta de novo. Ou então casa, né? Tem filho, a vida muda. Essas coisas que a vida promove e que é muito bonito hoje em dia, né? Milton com 80, Marcinho já um pouquinho mais novo, mas também já mais velho, eles se reencontrarem tanto, eles estão se reencontrando em todos os eventos agora, estão muito juntos, assim. Então o Brant entra desse jeito e passa a ser esse cara para quem o Milton pedia a letra, né? Uau. Tipo, olha, tem essa melodia, eu quero que você escreva aqui e tal. E aí tem várias coisas do Brant nesse disco também, né? O Brant, os letristas são o Fernando Brant, o Ronaldo Bastos e o Márcio Borges. Esses são 3 que não tocam, né? Eles que clube, hein? Escrevem. E o Ronaldo Bastos tinha vindo do grupo Nuvem Cigana também, que era um grupo de poesia. Então também vem com essa coisa da poesia. E 3 origens diferentes, né? Porque o Ronaldo Bastos, niteroense.
O Brant, Belo Horizontino. Sim. O Marcinho também. Mas o Brant vindo dessa coisa de poesia, advogado. O Marcinho já mais de publicitário, né? E de militância política também. As letras do Marcinho têm muita essa pegada, né? A Tudo Que Você Podia Ser, por exemplo, sobre a qual eu escrevo, é uma música inspirada no Zapata. Né? Então, tipo, a coisa do herói mexicano, né? Sim. Então, subversivo. Então é isso, assim, né? Você pesquisou qual era o processo de composição com cada um? Porque nesse caso o Milton entregava a melodia e ele fazia a letra. Mas não porque esse livro, na verdade, ele não ia caber tanta coisa assim, né? Já é um livro de 300 páginas, que é o maior livro que tem na editora hoje. Não, mentira, o 1979 tem 600 e poucos. Então já te faço um convite, trazer quem dera aqui e a gente continuar uma sequência de podcasts baseados no Clube da Esquina, com o teu livro sempre aqui e você participando. Pô, vambora, porque esse livro tinha que estar na mão, né? Mas tá quase. Não, mas quase. eu acho que assim, como esses vídeos do YouTube, eles estão sempre sendo vistos, né? Claro. O teu lá, outro dia eu vi, já tinha gente pra caramba que assistiu o primeiro e o segundo também. Então, cara, mais chance de alguém vai curtir uma história aqui com a gente e vai comprar o livro. Sim. Então, talvez não seja agora, mas já em algum momento, né? E como esses vídeos não saem nunca, cara, isso que é o legal do YouTube, né? Porque um story você faz, mas ele vai embora. Mas falando pra quem estiver vendo agora, corre e compra logo, porque como eu falei, e acho que eu não completei, o livro já chega com coisa como colecionador. São 500 cópias só. E depois muda o papel, muda tudo. Muda preço, muda papel. Ele já tá chegando com um preço alto, porque dentro desse panorama de a gente não ter alcançado a meta, da gente ter um livro de 300 páginas e aquele papel, em papel couché, bom, papel do Mutantes com muita incrível. Foto, né? Fotos, incríveis e tal. Isso, gente. Então é um livro que já tá um pouco caro. Depois ele vai ficar mais caro ainda e com papel pior, aquilo que a gente já conversou, né? A gente não, a não ser que chegue... Né? Marcas, se vocês estiverem aqui assistindo, para as próximas tiragens, se quiserem né? ajudar a gente em próximas tiragens, a gente faz história junto. Michael, ela não pode dar spoiler do livro inteiro, né? Sim. 300 páginas, não tem ficha técnica aqui, não tem nada. Michael, como é que você ouviu o Clube da Esquina a primeira vez? Vamos entrevistar agora, como jornalista. Nós já citamos, né, inclusive. Mas é muito bacana revisitar essa história. Eu conhecia o clube muito esparso. Porque a minha formação, ela é basicamente erudita, enfim. Daí eu começo a me interessar por rock, por música popular brasileira e vou consumindo um pedaço daqui, um pedaço dali. Só que eu comecei a compulsivamente consumir esse disco quando eu estava já trabalhando com o Clemente em 2009. Que foi uma forma que nós procuramos de dar uma referência do clube numa faixa, quer dizer, em 3 faixas, né? Que foram, assim, presentes desses que a vida... Marcelo Froz me procurou e falou, você quer fazer um dueto póstumo do Milton com Elis? Ah, eu lembro dessa história. E aí, uma coincidência maluca, ele tinha vindo aqui para produzir um disco que não tinha nada a ver com esse universo, com o Rodrigo Vidal. Sim. E aí o Rodrigo falou, Clemente, pô, apresentar aqui o Michael, não sei o quê. Aí... O Michael saiu da sala para deixar o Rodrigo mixar em paz, que a gente sempre, né? Nós somos produtores musicais também. Em algum ponto a gente sai da sala pro mixer ficar ali sozinho. E aí a gente começou a conversar, aí ele começou a falar esse jeito dele. Hoje ele é um cara que morou em Berlim, né? Lançou discos mundo afora, trabalhou com Nora Jones, mas na época ele era um cara ali do interior. Que já Isso morava que me em Curitiba, conecta também. Mas trazia coisa do cara da onde é mesmo, Sabáudia? De Sabáudia. Eu achei ele uma figuraça, Cris. Sabáudia? É uma cidade no interior do Paraná. Minha amada cidade. Você imagina... Não conheço Sabáudia, não. Ele hoje é um menino cosmopolita. Ele era muito de Sabáudia ainda. Mesmo morando em Curitiba. Os tênis, os negócios, ele foi ficar na minha cara. Aí, assim, a gente teve um papo apaixonado. Eu falei, cara, quer fazer não tem dinheiro. Porque naqueles projetos da Descoberta não tinha grana. Eu falei, mas é um dueto do Milton com Elis. Ele... Na hora. Aí ele fez assim, ó. Tô exagerando, Michael? Não está, porque foi um momento... Como ele fala assim, quer fazer agora? Vamos... Faz aí, como que você reagiria agora se eu falar? Respiro mesmo, porque eu tenho que me colocar nesse plano novamente. Exato. Não, e foi lindo, porque daí foi aí assim... eu falei, cara, tu conhece o Clube da Esquina? Ele conhece pouco. Eu falei, então ouve tudo, cara. Aí eu mergulhei, Cris.
a partir disso, é o meu álbum de cabeceira. O movimento. Gente, olha que legal esse papo aqui. Nós três e você que apresentou o Clube da Esquina pra ele. Profundamente, sim. Exato. Com uma imersão mesmo. Com imersão. Eu falei, cara, porque a gente podia fazer... E esse processo foi muito doido, a gente gravando porque era o medley, né? Que era... Golden Slumbers, Carry the Weight e The End. E a gente trouxe a mineiriça, a gente foi na casa do Bituca, aí o Léo que tocava perguntou como que tocava cais. É assim, é o Milton não. Eles citaram cais, inclusive aquela parte de cello foi... Como bridge de uma pra outra, né? Por isso que eu fiquei emocionado quando o Nivaldo falou, porque é meio foda, porque vem de um jeito e é outra. Sim. E aí ele ensinou o Léo a tocar. Não, olha, esse dedo eu faço assim. Que lindo. Foi um momento muito bacana, assim. Nossa, que emocionante. E aí ele escreveu esse arranjo de corda, a gente gravou lá em São Paulo, foi muito emocionante. Foi todo um caminho, porque a gente buscou coisas que estavam já impressas no álbum, assim, e levamos para canções dos Beatles que o Milton tava cantando com a Elis. E viramos amigos, né? Já fazem quantos anos? Aí eu botei ele no Fagner, não foi uma experiência muito bem sucedida. Já falamos. Mas aí o Vidal botou ele na Maria Gadu, naquele iniciozinho, e aí a Maria virou aquilo, rodaram o mundo, né? Tipo, trabalhamos muito tempo juntos. Muito legal os encontros, né? Nossa. Encontros. E como é que é Sabáldia? Sabáldia. E Sabáldia tem orgulho do filho? Eu acredito. Sabaldiano ou sabaldiense? Acredito. Hoje é um menino que só usa roupa de linho, feitas por alfaiate Clemente. para ele. Ele faz churrasco com camisa de linho. Aliás, é um grande churrasqueiro. Vem do Paraná, né? Não, você tem que saber o que é esse cara cozinhando, Cris. Vamos marcar um jantar? Vamos marcar um jantar ao som de Clube da Esquina? Por favor. Sim. E tenho mais uma experiência. Olha como um álbum também, foi um encontro, porque parecia que eu já havia escutado o tempo todo daquela forma, porque em 2009, né, eu já tinha muitos anos da música, enfim, eu tenho um tempo como músico, como arranjador, compositor, e volta e meia eu me vejo reproduzindo coisas do álbum, fazendo uma trilha para cinema, que é hoje a minha área de atuação mais intensa, porque esse álbum é muito cinemático. Não à toa, tem uma palavra que até vocês falaram aqui, e que eu já tinha escutado antes também no programa no Som do Vinil, né, do Charles Gavin, e que toda vez que falam no Clube da Esquina, as pessoas usam a palavra ambiência para música, né? E aí... Tem uma ambiência. Tem uma ambiência, que eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? Exatamente. Como é que você falou? Cinemático? É cinemático. Porque tem essa ambiência, tem essa... Parece que você está dentro. Não é cinematográfico? Sim. Cinematográfico seria mais... visual, né? Mais visual. Mais, cinemático é que traz essa... A música te remete essas imagens, porque você fica imaginando. Aquela introdução de cais não precisa de uma imagem para você começar a viajar em coisas imagéticas ali, né? Tipo... Não, e você falou do Girassol também. Aquela introdução de Girassol E aquele bridge do meio, né? Também... que muda o andamento. Sim. Que tem uma energia, enfim. Tudo isso Eu tenho uma ligação com o nome Clube da Esquina muito antes de eu saber a música. Só que depois eu me lembrei que tocava essa música. Porque em Búzios, nos anos 80, eu era uma criança... E meu pai ia para Búzios todos os finais de semana, rigorosamente, o ano inteiro. Sim. A não ser só se alguém morresse, não era uma coisa de vez em quando, era sempre mesmo. A night de Búzios, lá por volta de 80 e alguma coisa, chamava-se Clube da Esquina. Que era um bar onde todo mundo dava canja, que era numa rua ali de Manguinhos, perto de Jeribá. E foi durante muitos anos o lugar onde a gente ia, né? Meu pai me levava porque não tinha como quem deixar na casa, um monte de maluco jovem. E eu era das crianças, né? Iam todos pro Clube da Esquina. E certamente tocou muito isso, porque se tocava muito lá o Bruce, baixista. Cara, todos os músicos davam canja nesse lugar. Então, imagina, Clube da Esquina. Chamava Clube da Esquina. Chamava Clube da Esquina, em homenagem, né? Que barato. Búzios nos anos 80. E você sabe que, muita gente pode estar se perguntando, e afinal, o que era o Clube da Esquina? Tinha um clube, né? Que Clube da Esquina foi esse? Que Clube da Esquina foi esse? Não tinha clube nenhum. Na verdade, existia uma esquina, que é esse cruzamento da rua Paraisópolis com a rua Divinópolis, lá em Belo Horizonte, que a molecada se reunia para ficar tocando violão, bebendo, conversando e tal. E aí, quando chamavam eles, vamos pro baile do clube,
não sei das quantas e tal. O Lô falava, que baile do clube? Nosso clube é esse aqui. Porque eles não tinham grana pra ir pra esses bailes, então eles ficavam ali. E aí começou a meio que pegar essa coisa do, vamos pro clube, que era esse clube que não existia, na verdade, que não tinha nada, entendeu? O clube da esquina era só uma esquina onde a galera bebia e se encontrava. Entrava a madrugada dentro tocando. Será que tinha muitas drogas, né, nessa casa? Nesse clube? Niterói? Nessa casa em Niterói? Não, no clube eu ia falar que acho que não, porque a galera não tinha nem muita grana pra muita droga. Eu acho que era mais bebida. cachaça. Era mais a cachaça, né? Que é uma coisa que o mineiro gosta muito. Poxa também, vida. né? Mas você perguntou assim, se a galera era... Porque, tipo, Novos Baianos era uma loucura, né? Sim, mas eu acho que não era... Não sei se era essa loucura, não. Acho que era uma coisa mais recreativa deles, sabe? De contemplação e tal. Também a gente fala essa loucura, mas acho que todos eles eram recreativos, né? Tinha essa coisa recreativa e contemplação. Não, mas é que acho que anos 70 ninguém era careta, né? Não. Pelo menos na música, no teatro, não era, né? Todo mundo tava se experimentando muito, né? Rolava. Mas assim, o Milton, por exemplo, ele sempre gostou muito de beber. Inclusive foi o que deu uma detonada na saúde dele, né? Também, depois de um tempo, ele teve problema de... É que eu sempre tenho curiosidade, qual é a droga desse álbum, né? Porque quando você pega o rock, tem um álbum que a banda tal, os caras estavam muito fodidos com heroína. No disco tal, eles estavam parando de beber e foram, tipo, os Beatles é bem isso, né? Não, tava todo mundo sóbrio, viramos budistas. Aí tem... Porque isso vai mudando, a droga muda o disco, né? Mas olha, vamos fazer o seguinte, quando eu escrever a biografia não autorizada do Clube da Esquina, aí a gente vai nesse ponto. Olha, eu também já vou reservar minha cópia dessa. Porque esse livro é um livro, né? Não existe mais autorizado, não autorizado, mas é do Márcio Borges comigo, claro. Né? Então, se ele vier aqui, eu pergunto, Márcio Borges, qual foi a tônica, melhor, né? Eu não quero assumir essa responsabilidade. O fio condutor, né? Aliás, esse episódio seria fantástico também, né? É porque os anos 70 tem uma coisa do ácido, né? Que você vê muita entrevista de pessoas falando, né? Não, Mutantes total. O ácido era um elemento... E vou te falar, 1971, 72, quando eles estão ali em Mar Azul, é a época do ácido. Exatamente. Até os Beatles, eles tomavam quando eles tocaram tocavam diariamente naquele lugar, o Cavern Club, não era isso? Uhum. Eles tomavam o tal do Speed, né? Uhum. Que eu nunca soube o que é o Speed, mas era algum tipo de afetamina que tocavam horas e horas e horas e horas e horas. Você vê que a droga da banda vai... tudo bem, tem gente que fala, vocês estão contemplando a droga. Anyway... Mas assim, na história das grandes bandas de rock, grandes movimentos musicais... A gente está, na verdade, narrando a história do que aconteceu. Sempre existiu muitas drogas, né? Ninguém está dizendo que é bom, que é certo, que é errado. Né? A gente está dizendo que aconteceu. E os álbuns, quando todo mundo para, não são sempre os melhores. Você vai olhar a discografia, não, é aqui todo mundo resolveu ir por um rehab. Da mesma forma que, como compositor, posso falar para vocês que tem muita coisa que eu escrevi na função do café, porque o café ele também te dá um estímulo. Também ajuda, né? Café então, dá. A minha droga é a cafeína. Te estimula muito. Vem cá, alguma dessas músicas, qual é o arranjo que você mais ama? Cais. Cais. Mas é muito difícil. Daí você nuvem cigana. Você consegue cantarolar? Sofejar aqui, a tônica. Ele tem ouvido absoluto, hein? Só que o meu solfejo não é muito bom. Né? Enfim. Mas eu posso então esquece a palavra solfejo, cantarola uma. Aí, ó, por exemplo, esse intervalo já não foi certinho, mas todos os grandes apreciadores aqui já podem colocar no. Faz a porra do negócio. Não, é porque uma frase. Eu prefiro explicar, porque é o seguinte: você vê que a canção ela começa. Realmente é muito interessante você lembrar o que o Nivaldo disse, porque eu também tinha essa dúvida de como que era essa transição do A pro B da música. Porque ela começa numa energia totalmente, até um tanto quanto esotérica, né? Com aqueles violões de aço. O Milton já começa, para quem quer se soltar, né? Com uma coisa meio ad libitum, que você não entende muito o andamento da canção, que é um mistério também, até culminar na parte do piano, com o Milton e com a orquestra de cordas. Harmonicamente tem alguma coisa que te encanta? As modulações. As trocas de acorde entre... Tem como você aqui? Não, de uma forma, por exemplo, eu posso dar uma passeada pelo álbum harmonicamente. O próprio Trem Azul é um exemplo que tem uma sobreposição ali de acordes maiores que cria tensões que você fala assim, poxa, mas não tem nenhum acorde menor aqui. Ele fica usando acordes, se não me engano, com sétima e nona e fica fazendo essa brincadeira entre esses acordes. Depois ele resolve harmonicamente e volta para a tonalidade da música. É fabuloso. Ele tem invenções fantásticas
de harmonia, assim, para mim, que eu não tinha visto, ouvido em lugar nenhum. Por isso que E quebram regras, né? Quebram. Tanto que na hora que a gente vê, por exemplo, o Girassol, meu Deus, a própria tudo que você podia ser. Que abre o álbum, tem uma força quando vem com sol e chuva. Essa melodia, ela já é totalmente diferente de tudo que estava acontecendo na época. As relações melódicas. Milton tem uma forma de compor também, né? Essas melodias, as harmonias que são... É um carimbo, né? Ele coloca o DNA dele ali nas frases, nas canta harmonias. Canta mais. Não, canta mais coisas melódicas. Os arranjos. Por exemplo, tem uma coisa ali na transição do Girassol que tem uma coisa ali que me parece muito música erudita contemporânea. Que tem uma sobreposição, aquela hora que fica confusa a música. Vento solar, como vai você? Que é tarde demais. Aí vem aquela sobreposição de contrabaixos, cellos, a orquestra de cordas vem com cluster, vem com... e combina no piano do Lô. Pam, 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 pam. Então, esse tipo de coisa eu acho incrível. Quando eu escutei, veio de, assim, gente, em 72 isso. Fabuloso. E é o que a Cris fala sobre o poder do contexto, né? Eu tenho uma enteada em casa, às vezes ela fala, não sei se eu gosto disso. Eu falei, mas Nina, isso foi feito nos anos 70, não tinha isso, nem aquilo, porque essa geração jovem, ela ouve música de uma maneira muito atemporal, né? Eles não sabem o que é novo, o que é velho, o que veio antes do que. Porque você tá ouvindo, sei lá, Beatles no Spotify, de repente pode aconselhar você a escutar algo de novo, algo de mais velho que Beatles, né? E as próprias faixas entre si, você pode estar ouvindo Sgt. Pepper's depois do outro álbum, e volta e vai. E às vezes ela fala alguma coisa, fala, não, mas olha só, isso aqui foi feito muito antes, não dá pra ouvir junto. Você tá ouvindo isso aqui não... Eu fico desesperado. Aí ela, então foi feito assim, porque até a sonoridade muda, a qualidade técnica, né, do som. Total. E a gente ouviu muito de forma muito temporal, isso aqui é um novo disco. Sim. Comprava o próximo. Então quando a gente ouviu o anterior, a gente sabia que esse é o anterior daquele. Uhum. Mas pra galera nova que ouve música no Spotify, eles não fazem a menor ideia do que veio antes e depois. A não ser que eles queiram dar um Google. E às vezes o Google tá errado também. Sim. E no próprio Spotify tem erros grotescos. Assim. Tipo, quando vem alguém que eu faço que eu já passei muita vergonha. Então ontem tava vindo aqui o filho do Erasmo, veio aqui. O vídeo que sai essa semana. Eu falei, Erasmo, então... Eu falei, Léo, mas vem cá, esse álbum aqui, vamos aqui na ordem. A ordem já estava errada, já estava Mulher, que é o grande disco do Erasmo comercial, tava lá como se fosse 92, o disco era... Então tá errado no Spotify, então aí não tem ficha técnica. A ordem tá errada, vai ficar errado na história, né? Total. Posso colocar mais uma? Olha só, como que essa discussão, ela rende tantos pontos, inspira. Você podia ter trazido teclado. Né? A gente tocaria trechos. Nossa, ia ser incrível. E esse eu sei de cor, hein? Porque é o seguinte, agora, depois do acesso à ficha técnica, me faz sentido, não que o Wagner não teria composto esse trecho, mas eu vejo, eu posso estar totalmente errado, porque a gente não sabe quem fez qual dos arranjos, né? Porque tá tudo solto aí, né? Mas me parece muito Eumir Deodato. Não, você vai saber porque tá lá, Eumir na faixa tal, Wagner na faixa tal, ótimo, vou checar tudo isso, porque me parece muito uma coisa do experimentalismo também que rolou nesse álbum e hoje é um clássico. Olha, pra mim é muito lindo isso, eu tô aqui contemplando agora esse momento da fala dele, porque é muito lindo saber que eu escrevo um livro, que é um livro com muitas partes, né, assim, parece o corte do Nivaldo, né? Corta e cola, uma biografia numa página de ficha técnica. E a gente, com isso, atinge quem quer conhecer a história apenas, quem quer conhecer a ficha técnica. Nossa! Quem quer viajar no faixa a faixa. Dúvidas dele, de falar, então esse fraseado aqui é desse cara e não desse cara aqui. Eu espero que elucide, eu espero que aconteça. Igual um órgão no final se não me engano, de Nuvem Cigana. Que eu acho uma das músicas mais... Se você quiser que eu danço com você. Olha essa melodia, gente. Que aqui foi escrita pelo Bento. Eu só não vou ouvir aqui o fim, porque
no vídeo do Nivaldo, a gente demorou um tempão para conseguir autorizar o uso dos fonogramas, né? Mas se cantar assim, fica tudo bem, né? Assim sim, porque não tá usando fonograma. Claro. O problema é o fonograma somos nós aqui. Exato. O fonograma somos nós. Não, eu acho, inclusive, que deve ser remunerado mesmo. Sim. Gera-se o Content ID e paga, mas é porque, no caso do Clube da Esquina, bloqueou o mundo. Porque tem uns bloqueios que, assim, bloqueia na Rússia. Sim. Sandra de Sá bloqueou uma na Rússia, uma Brasil e o outro mundo. Porque esses bloqueios, e muitos são automáticos, né? Então, e aí eu sei que vai dar um trabalho danado. Não, a gente precisa correr com essa divulgação. Não, claro. Tem que sair logo. Qual o outro arranjo que você... Uma parte que você ame? Nossa, vamos lá. O solo de guitarra. Agora com os nomes no fim. Como que é? Pés no chão. Os ratos soltos na sala. Que vem um timbre de guitarra. Que, se não me engano, me parece... Não bota ainda meu computador, não. Que eu vou primeiro... Que é mais pro fim do álbum. Qual é a ordem do álbum? Só não porque... precisa. Trem de doido. Trem de doido. Trem O de solo doido. de guitarra, o som, assim, aquela atitude. E também, eu cito bastante as coisas orquestrais, né? Porque eu tenho uma facilidade e convivo mais com essa parte, mas quando começa o Trem Azul, com aquela bateria, o solo icônico do Toninho Horta, em Trem Azul, que tem aquela oitava, que é um elemento que, se alguém fizer um cover hoje, eu acho que todo mundo coloca, porque isso faz parte da música. Então é uma coisa que marca muito. Esses arranjos, eles são cantados. Eu imagino as pessoas cantando isso nos shows, porque eles essa faixa aqui no livro é escrita pelo Ricardo Scott, que é um cara incrível. Já falei dele pra você. Ele tem um site, aqui, né? ele tem um site chamado Pop Fantasma. A gente chama ele de Scottpedia, pra você ter uma ideia. Scottpedia é foda. Sabe o cara que lembra tudo de tudo? Sim, como é que cabe tanta coisa naquele HD? Não tenho a menor ideia. É o Scottpedia. No final do vídeo, convida a galera para o lançamento do livro na sexta-feira agora na Livraria Travessa. Tá feito o convite, Pretinho. É porque pode ser daqui a 10 anos, mas a gente já tá falando isso, não tá? No dia 12, né, pro dia 14. Dia 12. Não, hoje é dia 12, né? Hoje é dia 12. Hoje é segunda-feira, dia 12. 12. Aí deve ir ao ar na quarta ou na quinta, dia 14 ou 15, é isso? Isso, quarta. O que você falou pra ser quarta, vai ser quarta. Não, que vocês puderem, né, gente? Tem a programação de vocês também. E aí, sexta, dia 16, é o lançamento na Travessa. Dia 16 de dezembro. Dezembro de 2022. Se você tá vendo isso depois, se você não morar no Rio, já vai estar vendendo no teu site. Já vai estar vendendo no site, ou então ajuda a gente, como eu falei. E compra logo, senão depois o papel é ruim. E se você estiver vendo isso daqui a 100 anos, aquele papel do né? Mutantes é muito bom. Eu detesto papel ruim, porque eu tenho me dá arrepio no Não, mas calma aí, vamos com calma. Não é papel ruim. Mas ele só não é tão bom. Aquele papel do Mutantes é foda. É, exatamente. Né? Aquele papel. Mas deixa eu falar incrível. uma coisinha do Trem de Doido, que só pra fechar isso, você falou que o Ricardo Scott escreveu num pedacinho do Trem de Doido assim: repleta de guitarras, fuzz e de harmonias que aludem a The Who e Neil Young, Trem de Doido é uma das faixas mais fortes e críticas do Clube da Esquina e uma das canções que ajudam a inserir o álbum duplo de Milton Nascimento e Lobos simultaneamente na ampla discoteca da MPB, no escaninho do pop rock nacional e no subgrupo da Licergia Verde Amarela. Gente... Esse é o Ricardo Scott. Tinha ácido na parada. Né? Não, esse solo... Eu não sou eu que estou falando, é o Ricardo Scott. Não tem como não ter, ela já falou ali, né? Gente, meu Deus. Tem muita coisa. Esse álbum é a própria canção que a Laíde canta. Aquilo é lindo demais. Ela veio aqui também, a Laíde. Meu Deus. Nomes... Não lembra o nome? Me Deixa em Paz. Me Deixa em Paz. Você desculpa. Não me queria. Que é uma música de carnaval. É uma marchinha de carnaval da época. Essa é a única música do disco que meio que não tem nada a ver, teoricamente, né? Que Milton... E era domínio público? Era marchinha... Não era domínio público, não. Mas era uma marchinha de carnaval. Deve ter pedido autorização. E Milton viu ela cantando isso num programa de TV. E ela tava meio embaixo naquele momento, a carreira dela. E Milton ficou assim com ela cantando essa música. E aí convidou ela para cantar essa música no disco. E gravou. Tipo assim. Cara, ela foi a pessoa mais tímida que eu sentei na frente aqui no podcast. Você viu esse papo com ela? Não, mas eu preciso ver. Ela está na minha lista. Ela é muito tímida, assim. Uma querida. Você olha...
E aí quando as pessoas às vezes escrevem, porque quando você fala com alguém assim, você... que legal que você respeita. Mas, cara, como que eu vou... Poxa. Quando essa pessoa chega na minha frente e fala baixo, e aí você entende que tem uma timidez, você tem que cuidar daquilo com o maior carinho do mundo, com o né? maior cuidado. E a Laíde tem uma história... Se quiser mostrar aqui um pedacinho, tem um depoimento dela no livro também, tem uma foto dela da época, de 1967. Aliás, de antes até, de 1967. E era linda, né? Olha só. Ela tá linda até hoje, né? E a Laíde, ela veio, né, da coisa da bossa nova, mas ela teve um apagamento, né? Muito a história da mulher, da cantora e da mulher negra, né? São várias camadas de apagamento aí. Aí ela fala que ela sofreu racismo mesmo na bossa nova, né? Sofreu. Nossa. E aí tem um depoimento dela também no livro. Né? A gente sempre dá uma biografia, né, uma mini biografia, e depois a fala dela. Que incrível, Cris. Eu não vou dar spoiler agora, porque aí... Vamos ler. É demais. Exatamente. Aqui são outros personagens. O Robertinho. Como não citar o Robertinho? Gente, Robertinho músicos. Silva, Nelson Ângelo, Tavito, Rubinho Batera, Luiz Alves. Esses aqui acabaram entrando com um mosaico, assim. O Robertinho é um gênio, que né? São os... E tá vivo, eu quero trazer ele aqui, cara. E dizem que é um cara de muitas histórias. Você entrevistou ele ou não? Foto de Toninho Horta também. Que é outro, né? Meu também Deus. Depoimento dele. Aí, Wagner Tiso também é uma foto antigona dele que regendo. Foto linda. Linda, né? Isso tudo é a partir de depoimentos. Beto Guedes. Tá lá em Barazul, na foto do Ronaldo Gorini também. Ronaldo Bastos. Isso na casa lá? Isso lá na casa. Gente. Ela era toda separadinha, não era ambientes amplos, né? Não, pelo que você tá me falando. Não. Aí já fora da casa, né? Brant e o Milton compondo. Sabe aquela sensação de você ter querido ser uma mosquinha enquanto, né? Nem fala. Eu sempre penso isso. Olha lá. Márcio Borges, brincando. Gente. Essa é a parte de depoimentos, né? Que cada um ganha um valor. Que bonitinho, né? Muito. Era tão fofo. Eu imagino o poder de síntese ainda que vocês tiveram que ter, porque essa história daria para contar muito mais, né? Não, é isso que eu falei. Páginas, assim, 300 páginas ficou absurdo de grande pro que a gente tinha, né? Para a estrutura que a gente tem. Não é tão grande assim, mas para pagar uma gráfica, isso tudo. Só a gente sabe o que é para fazer um livro de 300 páginas de papel couché. E você falou então pra mim a gente teve que escolher, teve que selecionar muita coisa do que usar e o que não usar, sabe? Você falou sobre o recorte biográfico, né? Que é uma expressão que eu nunca tinha escutado, que você faz isso o tempo inteiro. E é meio isso, cada biografia tem um recorte ali, né? E é legal que vocês fazem o do Mutante, que eu já li grande parte, e tem a coisa meio de almanaque. Sim. Que eu acho muito legal, porque tem introdução, não sei o quê. E é gostoso de ler, não é uma biografia para aquela biografia chata, né? É mais profunda. E às vezes você quer ler a profunda. Eu adoro as chatas porque eu gosto de saber todos os detalhes, né? Claro. E chata que eu digo assim, porque às vezes vai no detalhe do detalhe, tem gente que fala, meu Deus, pra que isso tudo? Eu adoro. Mas essa traz o conhecimento para quem não é o fanático pelo Clube da Esquina, mas quer saber mais. É isso que eu ia falar. Eu gosto muito de fazer livros que possam iniciar pessoas, sabe? Tipo, o meu livro da Legião, Discobiografia Legionária, é um livro para qualquer pessoa, não é um livro... Esse eu li, sei lá, é muito rápido de ler, né? É muito rápido de ler e é fácil para quem já conhece a Legião e para quem não conhece é o início, pode ser um início, assim. E esse Clube da Esquina também tem essa característica. Ele vai apresentar o Clube da Esquina a muita gente e vai também desvendar vários mistérios para quem já conhece, mas não conhece tanto assim. Você perguntou, agora eu não respondi, né? Que se eu entrevistei fulano, não sei o que, né? Entrevistei bem poucas pessoas, porque como já tinha muito depoimento pronto, eu vim, a história veio, né? O material chegou para mim muito, muito pronto. Eu dei a sorte de você, Clemente, entrevistar Nivaldo nesse momento que eu estava escrevendo. Ou seja, também Não, e eu só achei o Nivaldo porque o Chiquinho de Vendas, que é personagem do canal, que ele sempre senta ali com uma figuraça. Sim. Que estava em vários desses momentos, estava trabalhando em gravadora, né? Sim. Ele conhecia o Nivaldo e tinha um telefone e ninguém tinha. E foi muito lindo, porque depois a gente ligou o fato que ele trabalhou na UBC, né? Sim. No estúdiozinho que tinha da UBC, ele já de boa com a vida, foi lá ficar lá meio trabalhando só pra não ficar sem fazer nada. Claro. E aí, pô, foi muito... Cara, aquilo ali, quando uma semana ou duas depois ele veio aqui fotografar pra ser capa de algum caderno do Globo,
Sim, aí eu falei uma assim, matéria do Silvio Essinger no segundo caderno. Pô, que legal. Tipo, sim, que você o vídeo inspirou, exatamente. Gerou essa matéria e ele ficou, Sim. ele veio aqui, Cris. Ele chegou a gravar normal. Quando ele veio pra fazer a matéria do Globo, ele tava tudo bonitinho. Olha tipo, só. Aí eu fiquei muito feliz, porque dá holofote pra quem merece. Sim. Porque hoje a gente abre um portal e tem tanta gente que não merece. E a gente falou muito disso também no outro programa, contando pro Michael, porque né, ele não viu. Que a gente... Eu gosto, por exemplo, o livro do Legião Urbana se chama Discobiografia Legionária. E eu falo que os personagens principais desse livro não são os 3, 4 ali da Legião Urbana. São os técnicos de som, os produtores. São os coadjuvantes da história, que eles contam muito mais histórias e mais verdadeiras, porque eles estão de fora, né? Então eles não estão vivendo, não tem a coisa da memória trair. Até tem a memória trair. E o engenheiro de som tem uma coisa que eu falei pra ela, que tem que virar um livro. Os engenheiros de som são sempre, ainda mais naquela época, 70, que eles não eram nem chamados de engenheiros de som, né? Técnicos de gravação. Não, era outro nome. Eles eram funcionários do estúdio, né? Eram as pessoas que mais não ficavam caladas. Imagina o quanto absorver. O que o produtor tá falando, tá todo mundo falando. O técnico de som, naquele instante, então, de hierarquia, eles eram funcionários simples funcionários, assim, não se dava o valor que se dá hoje pra essa figura. E esses caras me interessam muito. A gente acabou de lançar na Garota FM Books, o último livro antes do Clube da Esquina, é um livro chamado O Produtor da Tropicália, Manuel Barenbaim e os Álbuns de um Movimento Revolucionário, que é um livro de entrevistas do Renato Vieira, que é um jornalista de São Paulo, de Minas, na verdade, mas radicado em São Paulo, com o Manuel Barenbaim. Manuel Barenbaim foi o produtor de todos os discos tropicalistas, menos os do Tom Zé. Foi o cara que convenceu o Chico Buarque a gravar as próprias composições, que o Chico só queria ser compositor. Olha só. Ou seja, Manuel Barenbaim é um nome que pouco se fala, sobre o qual pouco se fala. Claro, quem tá muito por dentro da Tropicália sempre ouviu falar em Manuel Barenbaim. Mas ele não é um cara que posou muito, que fez muita foto, que tem Instagram. E ele fez 80 anos nesse ano, que o Gil e Caetano fizeram 80 também. E com muita história pra contar. E detalhes que nem Gil, nem Caetano, nem ninguém mais desses caras lembram. No Rio? Ele mora em Israel. Uau! Porque ele é judeu e aí, depois que ele se aposentou, ele foi pra Israel. E aí o Renato teve essa ideia de fazer um podcast com ele. Esse podcast está dentro do podcast de Discoteca Básica, chamado O Produtor da Tropicália. E aí quando eu ouvi o podcast, eu sou amiga do Renato, né? Colega de profissão, a gente ficou amigo. Eu adoro Tropicália. Quando eu ouvi o podcast, eu falei, Renato, a gente tem que eternizar isso em livro, porque podcast pode morrer, pode sumir, Spotify pode acabar, sei lá. E o Manuel Barenbaim tem que ser homenageado em vida, sabe? Olha a quantidade de histórias, de curiosidades, fichas técnicas. Foi esse ano? Foi esse ano. Aliás, o podcast ele botou no ar ano passado. Aí, em dezembro do ano passado, eu fui a São Paulo, sentei com o Renato comer uma feijoada na Benedito Calixto. Eu olhei para Renato e falei, vamos fazer esse livro. Eu passei o ano inteiro falando para ele, vamos fazer livro? E ele, mas será? Mas já não tem podcast, mas não sei o quê. Tava um pouco assim. Aí eu sentei com ele e falei, cara, é o nosso papel eternizar Nivaldo, Manuel Barenbaim. Todos esses caras que não se venderam, entendeu? Que não se venderam bem. E aí tem a imprensa e nem tinham que se vender, porque época. Eles eram funcionários, né? Eles se sentiam funcionários, então eles não eram pessoas que ficavam... Quem começa com essa coisa do produtor ser popstar é o Nelson Motta, né? O Nelson Motta, quando vem produzindo, ele é o cara que tira foto, que aparece, que é amigo da galera. E vira um interlocutor pra contar essas histórias todas. Exato, né? Que é maravilhoso. Sim, que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é legal que essas pessoas contem suas histórias. Sim, né? Aí é isso. De Nelson Motta pra trás, a gente tem que descobrir quem não fez isso, né? E Manuel Barenbaim é esse cara. Tanto que a gente não tem nenhuma foto do Manuel com o Gil, com o Caetano. Ele não tirava. Não tem. Mas o livro tá lá. Cada capítulo é um desses caras. Um é Gil, outro é Caetano, né? São vários capítulos e o Manuel vai contando curiosidades que a gente não saberia se não fosse ele contar. Então, é isso, assim, eu tenho muito interesse nessa galera, né? Então, quando eu vi o programa do Nivaldo, eu falei, gente, é muito presente, né? Eu tá fazendo um livro com o Márcio Borges sobre isso e Clê trazer Nivaldo. A gente tem que trazer esses engenheiros de som pra falar. Sim. Porque eles assistem tudo meio calados.
A perspectiva é outra, né? E dependendo do tamanho do artista... E sem egotrip. Ele não é nada mesmo. Em algumas... Não, e é isso, eles não têm egotrip em geral, né? Eles não têm arrogância, não estão ali, eu sou isso, eu sou... Né? Eles se sentem funcionários daquele projeto, né? Daquele trabalho. A verdadeira história da MPB contada por engenheiros de som. Isso dá um baita de um disco. E um livro, hein? E esse ano teve essa história, eu não lembro se quando o Nivaldo veio aqui já tinha acontecido isso. Quando eu e Márcio conversamos e decidimos fazer esse livro, 4 dias depois saiu na mídia de que o Clube da Esquina tinha sido eleito o maior álbum da música brasileira. Gente. Esse mesmo podcast Discoteca Básica chamou 162 profissionais do mercado da música para fazer um ranking de 50 discos. Eu fui uma delas, uma galera mandou o seu ranking. No que eles cruzaram, o Clube da Esquina ficou em primeiro lugar. E aí eles soltaram uma campanha de financiamento coletivo de um livro, que está saindo por agora também, os 500 discos da música brasileira, que é muito aquilo que tinha na revista Bis, né? Sim. Naquela época. O Ricardo Alexandre, que é o editor, inclusive era editor da revista Bis da época, ele trouxe essa ideia. E ele soltou, na semana do financiamento coletivo começar, ele soltou na mídia isso de que o Clube da Esquina tinha sido eleito o primeiro no ranking. Cara, isso bombou o Brasil inteiro, todo mundo, a mídia toda falou disso, do disco ter sido eleito. Isso deu uma força danada pro show do Milton, que citava isso todo show, pro musical, pra tudo isso que aconteceu esse ano. E aí, claro que a gente traz isso pro livro também, né? A gente conta que no meio dessa loucura toda, no ano dos 50 anos, o Clube da Esquina ainda é eleito o maior álbum da música brasileira. O que é muito louco, esse negócio de lista é meio complicado, porque apesar de eu amar, também tem outros que são maravilhosos, né? Mas assim, de qualquer maneira, é incrível, né? Porque significa que... E as listas, às vezes, têm uma tendência, porque as pessoas, principalmente quando não é anônimo, né? Ninguém vai falar assim, não, o do Vando é o meu predileto. Exatamente. Que tem um voto envergonhado, que fala assim, não, já que estão dizendo meu nome, eu não posso falar um álbum que não caia bem na minha votação, exatamente, né? Se me ligassem assim... Não, e tem uma outra coisa sobre lista, né? Eu não falaria o ao vivo do RPM. Mas esse álbum foi importante na minha vida. Sim. Entendeu? Sim. Talvez tenha sido o que eu mais ouvi. E outra coisa, o que é o melhor e maior? É o que é da tua vida ou que a guitarra é perfeita, não sei o que, né? Exatamente. E outra coisa, aí é meu problema. Eu não sou confiável pra isso. Eu faço uma lista hoje, semana que vem ela já mudou, cara. Pode ser. Depende de você ver um... Eu faço assim o tempo todo. Às vezes você vê um filme e já muda de novo, né? Não, é momento, toda né? hora. Momento. Eu agora tô apaixonadíssima pelo Clube da Esquina, mas eu tava apaixonadíssima pelo Gil, por causa do Museu do Gil. Eu fiquei apaixonadíssima por Mutantes. Você não é confiável. Você não é fiel à sua lista. Não sou fiel. Não, eu continuo apaixonada por todos, mas assim... eu acho que os top 50 vai ser o mesmo, mas quem vai estar no top 10 da lista de 5 vai variando, né? Muda. Eu, por exemplo, discos da minha vida, assim, se eu fosse querer ser cool, a lista é diferente da lista... Porque, porra, realmente... emocional do que as coisas... O primeiro da Blitz, o RPM, são discos que me moldaram muito, assim, naquele momento. Porque eu ouvi aquilo 700 milhões de vezes seguidas. Seguidas, assim. Mas o Clube da Esquina são descobertas mais maduras da vida adulta, né? Sim. Que tava ali na tua infância tocando, mas que você se apropriou daquilo adulto. Sim. E uma outra época de se apreciar a música também, né? Exatamente. Deixando pra galera que hoje tem um Spotify, né? A sua mão com tudo, uma plataforma, né? Que seja de música, assim. E, aliás, uma coisa pra se falar que a Adele falou, né? Que é importante. São discos pra escutar na ordem, né? Totalmente. Assim, isso aqui são obras... É muito diferente do que a gente vê o mercado fonográfico hoje, os artistas independentes que lançam single, as coisas não têm uma história. Single, aí quando você vai juntar não tem casamento, não tem casamento, e eu acho que não tem nenhuma coisa autobiográfica, não tem uma necessidade de se lançar música em uma quantidade absurda, porque tem essa demanda da plataforma, mas assim, eu acho que os catálogos, e eu acho que o artista, cada vez mais eu acho isso, o artista tem que se preocupar em construir obras, sabe? Mas se eu lançar 30 músicas no ano, posso playlistar? Mas pode, mas e aí, né? O que você vai estar vendendo daqui a 10 anos, sabe? Que história você está contando? Qual é a coerência? Playlistou, e aí? Né? Talvez seja melhor não playlistar tanto, mas construir uma discografia que na hora que você playlistar,
as pessoas vão voltar na tua discografia e vai ter uma coisa brilhante sendo contada. Sim. E não só fazer pelo anseio de playlistar. Porque, não, isso aqui é uma história contada mesmo, Exatamente. né? É um roteiro, né? É um roteiro. Não de shuffle. É cinemático. Total. Cinemático. Não, e não de shuffle, né? Porque isso aqui foi pensado para discos que foram feitos até o início do digital, foram pensados e produzidos em ordem. E são discos, né, que a gente não tem vontade de pular a música, né? Esse aqui eu não tenho mesmo. Nem eu ouço todos, tudo. Pelo contrário, eu repeat. Ainda tem uma outra coisa, álbuns que foram feitos em vinil tinha uma curadoria de repertório mais severa, porque eram menos músicas. Então, se tinham 50 músicas, tinha que ter só 7. Se filtrava. O CD já pôde ter 14, né? Já era mais faixa. Então, você vê que CDs têm obras mais irregulares, né? Tinha que ter mais 3, 4 para preencher, porque pegava malta e tinha um negócio de isenção de imposto, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Mas eu acho que CDs com mais faixas tinha algo tipo isso. Então, CDs tinham todos 4, 14. 14 é mais difícil do que ter 7, 8, né? Nossa. 14 é muita música. E a nossa sorte é que esse álbum é duplo. É duplo. E é bom sendo duplo, que é difícil demais. E era uma coisa raríssima, né? No Brasil, o primeiro foi Gal Costa. No mesmo ano, em 72. Ou seja, quando o Milton foi com a ideia, não tinha nenhum álbum duplo no Brasil. Olha só, é o primeiro álbum duplo. Isso é fabuloso. Que mais? Fala uma música, ela vai falar uma... eu já citei, mas eu só citei um pedacinho. Nossa ampulheta tem que roubar o tempo aqui um pouquinho, hein? Até porque você tem que sair para uma outra live, né? Que horas são, Cris? Me diz aí que você tá com o teu relógio. 18h34. Temos que encerrar antes da ampuleta. Eu citei um trecho dela, mas Nuvem Cigana para mim também... Eu fico também elegendo a minha predileta do álbum. Mudando, né? Vão mudando muito. Falei Kais, mas agora lembrei de Nuvem Cigana, poxa vida. Nuvem Cigana tem muito a ver com essa coisa do Ronaldo Bastos, né? Do grupo dele e tal. Sim. É uma composição do Lô com o Ronaldo Bastos. No livro foi o Bento Araújo que escreveu. O Bento Araújo também é um cara muito bacana. Bento fez uma trilogia de livros chamado Lindo Sonho Delirante. Que são os livros... A e lado B, né? Nossa. E esses livros do Bento são livros sobre a música psicodélica. E aí são Lindo Sonho Delirante são discos de música psicodélica, aí o volume 2 é discos extraordinários, enfim, ele fez uma trilogia. E ele coloca isso aqui no... Não, o Bento Araújo é um jornalista que fez essa trilogia de livros. Aí eu convidei ele para escrever também, e aí ele escreveu sobre Nuvem Cigana. E ele considera lisérgico. Que é uma música também mais lisérgica, né? Trem e Azul, a melodia... que é a minha predileta. Trem Azul nunca muda, sempre eu ia te perguntar isso. Tem alguma curiosidade sobre essa faixa, pra gente fechar? Vamos achar. As fotinhas que vão aparecendo, né? Nada como um Ctrl F. Olha as unhas coloridas de Cris Fuscaldo. Não me chama para refazer, não, que eu já tenho que fazer a unha amanhã. Então, Charles Gavin. Vamos ver o que ele diz. Grande Charles. Sim. Com tantas informações estéticas, não é de se estranhar a quantidade de músicos, poetas e artistas que fizeram parte do álbum e nem poderia ser diferente. No caso de O Trem Azul, composta por Lô Borges e Ronaldo Bastos, interpretada por Lô, temos que centrar nossas atenções na figura do jovem de 18 e 19 anos, fanático por Beatles, que iniciava sua vida artística naquele ano de 1972. É bom lembrar que, além do clube, Lô gravaria seu primeiro álbum homônimo no mesmo ano, trazendo a mitológica foto do tênis como capa, entrando para a história como disco do tênis. Isso é uma curiosidade, né? Que o Lô era garotão, então entrava com tênis meio rasgado, aquela coisa meio garoto daquela época. E aí a galera do estúdio meio da gravadora tratava meio assim, né? Aqueles meninos do tênis e tal. Nossa. E aí tem essa mítica de que a capa do disco ser uma foto de um tênis velho era porque ele era meio e olha essa os Beatles pessoa ali. Talvez trazido por ele, né? Exatamente. Esse frescor, né? Aí o Charles Gavin fala assim: Lô esteve no meu programa O Som do Vinil em 2007. Quando perguntei a ele sobre as diferenças entre sua musicalidade e a de Milton Nascimento, algo que dá um charme especial ao disco, ele admitiu que o negócio dele era Beatles, que tirava todas as canções de ouvido, meio
meio de trabalho dele como compositor até hoje. A influência dos Beatles não pegou tanto Milton Nascimento, 10 anos mais velho. E foi justamente essa diferença de idade que possibilitou a Bituca ter uma bagagem mais extensa que o jovem Lô e valorizá-lo por conta da influência que trazia, maturidade. Olha, quer dizer, Milton que texto lindo também, com jazz, bossa nova, evolução, né, tudo aquilo. E você vê, ele traz o Beatles pro caldeirão pro universo, de influências ali, né? Que era do Beto Guedes e do Lô Borges. O Beto traz o Lô colado nele, né? Quem é o seu favorito dessa turma? Opa! Difícil, né? Não, eu acho que, assim... Quem é seu Beatle favorito? Quem é meu Beatle favorito? Eu acho que acaba que é o Milton, mas não é uma coisa de favorito. Eu acho que eu conheci mais o Milton ao longo da vida, porque meu pai ouvia muito Milton. Então, mas tem uma coisa também, né? A gente não falou do disco de 79, pode ficar para outro programa. Nossa. Mas o Flávio Venturini também entrou muito forte na minha vida pelo meu pai. Meu pai ouvia muito 14 bis. E depois o Flávio Venturini em carreira solo. Ontem, Flávio. Exatamente. Então, não é questão de preferência, é questão de afetividade mesmo, de laço afetivo. E o seu Beatle? Qual é o seu Beatle predileto? Beatle mesmo é George Harrison. O meu é John Lennon. Olha, e o meu é Paul McCartney. Gente! Que beleza, né? Diversos, né? Dessa turma dos mineiros, você tem um favorito? Milton. Assim, cravo, porque tem muitas coisas. Mas, assim, tem canções que são do Lô, por exemplo. O Girassol. Exatamente. O meu predileto é o Beto Guedes, assim, cantando suas músicas. É porque ele não tá cantando tão bem quanto o Lô Borges, Sim, por mas exemplo, o Beto né? é um personagem. Eu acho ele incrível também. Eu acho ele... Não, e isso que eu ia contar. O Beto, ele se meteu nessa história meio que porque o Lô, quando o Milton falou vamos pro Rio, o Lô falou, não vou sozinho não, você tem aqueles seus amigos da Bossa Nova lá metidos, eu só sei de Beatles, só vou se o Beto for comigo. Olha, foi assim que o Beto caiu nessa história. Ele não teria tido porque ele tinha uma banda de Beatles. Sem Beto Guedes também. Claro. Né? Ele tinha uma banda de Beatles chamada The Beavers, com o Beto Guedes. E aí quando o Milton... Vamos pro Rio, ele falou, só vou se o Beto for, cara, porque eu não vou com 18, 19 anos me meter naquele povo metido, já famoso lá do jazz, da bossa nova. E aí o Milton, tá bom, leva o Beto então. Olha as correlações, que incríveis. Essa mistura só aconteceria assim, né? Cris, você hoje tem uma live ainda pra fazer. Maicon Anania. Gostou do meu convidado de última hora? Prazerzão de conhecer. Obrigado pela gente. Nossa. Encontro, Clê, né? Obrigada mais uma vez. E ó, sempre que tiver disco novo, você vem aqui. Livro novo. Eu troco as palavras. O livro novo. E aí o Mutantes a gente tem que gravar ainda. Porque o Mutantes a gente não fez. A gente não fez Mutantes, a gente não fez Belchior. Não fez Belchior. Mas temos muito tempo. Temos. Gente, eu amei o papo. Olha só, garotafm.com.br. É isso? garotafm.com.br. Instagram Garota FM, Facebook Garota FM BR. E tamo aí em todas as redes. E tem muito livro legal lá pra vocês verem. Quem gosta de música, gosta de comprar livro, mesmo que seja pra botar em cima da mesa da sala. Porque hoje tem isso também, né? Tem. Então, porque é bonito. Tem livros lindos, capas maravilhosas. Exatamente. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.